Rui, quero-te agradecer a presença. Começar aqui com uma pequena introdução. Eu já queria gravar, mas já estamos para nos sentar desde há muito, muito tempo. Eu Uhum, acho que tu não sabes disto, mas a primeira vez que eu te conheci presencialmente, tu não me conheceste, nós fomos convidados para ir para tomar o pequeno almoço uhum. nas tuas instalações, nas vossas instalações. Dessa vez não te conheci, e depois comecei a consumir algum conteúdo teu, até porque sentei-me com pessoas que te conheciam e Uhum. disseram-me, vai consumir conteúdo do Rui. E ao longo do tempo fui percebendo que, para além da posição de CEO que tu assumias, tinhas muito, muito, muito know-how que eu gostava de explorar. Uhum. Então quero-te agradecer hoje a presença para tentar explorar um bocadinho disso e ajudar as outras pessoas. Acho que ninguém é melhor do que tu para te apresentar, por isso passo-te a palavra. Então, olha, antes de mais, obrigado. É para mim um gosto estar contigo. Tivemos algumas interações giras nos últimos tempos. Tivemos um café os dois, como disseste, no Doutor Finanças, uma antevisão ao almoço, na rubrica dos almoços que tu tiraste umas notas e está para acontecer, mas vai acontecer de certeza. Quem é o Rui Bairrada? O Rui Bairrada é um jovem empresário de sucesso, como eu costumo dizer, ao longo dos últimos anos. Tem 48 anos, tem 3 filhos, duas gêmeas com 15 e um miúdo com 10. É casado, vai fazer 20 anos de casado daqui a 2 semanas. É um tipo perfeitamente normal, apaixonado pela vida e por pessoas. Ok? Dentro da tua área pessoal, eu acho que és uma pessoa muito feliz. Sempre que eu falo contigo, tu parece-me estar muito feliz e quando consumo o teu conteúdo nas redes sociais, passas e dedicas cada vez mais tempo aos teus filhos. Aliás, vais de férias Hum, amanhã, mas depois tens o teu lado profissional, que tu saltaste, mas tu és um empresário. hum, com muito sucesso em Portugal. Acho que o sucesso é sempre relativo. A minha uhum, definição de sucesso é: se eu não tivesse porque a trabalhar, por questões financeiras, se continuaria a fazer o que faço. E uhum, eu faria todos os dias o que estou a fazer. E eu acho que também te punha nessa categoria. Então eu gostava de arrancarmos um bocadinho por founder uhum, do Doutor Finanças, uhum, que nos últimos 10 anos passou de, como tu me disseste, 10 pessoas numa cave ou numa garagem uhum, com uma ideia à dimensão de hoje. E uhum. gostava que me explorasse um bocadinho qual é que é a dimensão atual da empresa. Então, isto começa um bocadinho mais cedo, já lá vou, éramos cinco, éramos cinco, Desculpa. éramos cinco em 2014, quando se iniciou o projeto do Doutor Finanças, mas começa antes. A história começa aos 18 anos, quando eu decido não estudar, quando eu nunca tive grande jeito para a escola, acho que também comentámos isso, era uma coisa meio enfadonha para mim, aquela coisa da rotina, todos os dias, à mesma hora, as mesmas disciplinas. Eu na altura não sabia muito bem porquê, mas efetivamente não era a minha zona de conforto. Então, aos 18 anos, eu decidi trabalhar. Decidi trabalhar numas férias, e o que é certo é que essas férias, essas 2 semanas que eu fui trabalhar nessas férias, transformaram-se em 12 anos. Foi quando eu entrei como estafeta para o Deutsche Bank, na altura. Então, eu percebi nessa altura que era ali que eu queria estar. Era ali que eu queria trabalhar, queria criar a minha autonomia contra o que todas as pessoas na altura achavam. Os meus pais meio perdidos, o que é que vai ser do Pedrinho? Em casa sou Pedro, não sou Rui, como também acho que já comentei. Ahm, e então eu queria agarrar-me a alguma coisa e agarrei-me a isso. Então entro para o Deutsche Bank como estafeta e cedo eu percebo, Aos 18? aos 18, acabado de fazer 18 anos. E cedo eu percebi que Em Portugal? se- em Portugal, no Ok. Deutsche Bank, em Portugal, o Deutsche Bank tinha acabado de abrir na Rua Castilho número 20, fomos estrear o edifício. Nessa altura, éramos pouquíssimos também no Deutsche Bank em Portugal, nessa altura. Então eu percebi nessa altura que a minha vida iria ser muito à volta disto. E hoje olhar para trás é muito mais fácil do que na altura, não é? Vai tudo acontecendo no seu tempo. Eu percebi que servir os outros era a minha zona de conforto, né? Quando começas como estafeta, quando não tens estudos e queres vingar a fazer alguma coisa na vida, então tu serves os outros da melhor maneira possível. Mas para mim é mais ou menos claro que na altura eu era o melhor estafeta do mundo. Eu tenho a certeza disso. E só por ser o melhor estafeta do mundo é que me permitiu depois ir subindo de grau a degrau até aos 30 anos, quando eu saio e abro a minha primeira empresa. E é aí é que começa a minha jornada de empreendedor em 2007. Durante esta jornada, dentro do Deutsche Bank, eu tive a oportunidade de ir subindo, sempre.
também percebi outra coisa, e eu digo isso muito em mentorias que faço. Percebi que se nós fôssemos a nossa melhor versão em cada posição que nós ocupássemos, seja na vida pessoal ou profissional, então nós íamos ter mais oportunidades. Então foi isso que eu fui fazendo. Fui de estafeta, depois fui lançar documentos para a contabilidade, não é do teu tempo, mas antes havia uns ecrãs pretos com umas letras verdes em sistema MS-DOS, e passava desde que chegava até ao final do dia a fazer aquilo, sempre com um sorriso, sempre a terminar cada vez mais cedo a tarefa e olhando para o lado e perguntando em que é que eu posso ajudar. É uma das coisas que eu aplico ainda hoje, já como chairman, já não com funções executivas, é o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso contribuir para te ajudar em alguma coisa da tua vida. Então foi isso que foi acontecendo, depois fui para o contencioso, e é aí que eu começo, aos 20 anos no Deutsche Bank, a cobrar. Na altura havia o DB Rent, DB Crédito, DB Leasing, que eram financeiras automóveis. Então é aí que eu começo a desenvolver e a crescer mais rápido, porque na altura, aos 20 anos, a cobrares por telefone, tu tinhas que mostrar alguma segurança na voz para Quando conseguires tu dizes cobrar. crescer mais rápido, o que é que quer dizer com crescer mais rápido? Crescer mais rápido é quando tens funções, Ok. principalmente de cobranças, quando estás num banco a cobrar e as outras pessoas que estão do outro lado não estão a conseguir pagar, então tu desenvolves algumas skills, as para mim são claras, que me trouxeram até aqui, a voz, a empatia, porque na altura quando não estás moldado por nada, és Uhum. só tu próprio a fazer uma determinada função na tua melhor versão, então tu fazes como achas que tens que fazer naquele momento. E o que aconteceu naquela altura é que, através da empatia, já nessa altura, eu conseguia de alguma maneira ter sucesso nas cobranças porque me punha do lado do cliente, não do lado só do banco. Eu defendia o banco, como é óbvio, e o meu objetivo final era cobrar Uhum. aquela pessoa que estava em dívida com o banco. Mas quando tu consegues perceber um bocadinho a história do outro lado, então se calhar tu consegues empatizar e em vez de eu tenho que pagar até ao final do mês, não, fica sem carro, vamos fazer um plano. Durante 3 meses temos o compromisso e daqui a 3 meses conseguimos pagar, em vez de pagar logo tudo. Então era muito esse registro e também a voz. Claramente a voz tem sido uma, uma das melhores ajudas. A minha mulher apaixonou-se pela minha voz, não foi por mim, mas podemos contar essa história mais tarde. E a voz, quando tu cresces mais. As pessoas, quando se deslocavam ao banco, não faziam ideia que do outro lado estava um miúdo com 20 anos que tinha acabado de cobrar não sei quanto valor. Cobrava-se ao telefone. Era tudo por telefone. Era tudo por telefone. Deixa-me, antes de Uhum, saltarmos, sobre essa história, eras um jovem, uhum, estavas na cobrança. Tu uhum, és uma pessoa de pessoas, já uhum. te ouvi dizer isso algumas vezes. Como é que foi teres que cobrar? Não sei se isso foi algo natural para ti, não sei quão difícil era teres que ligar às pessoas a estás em dívida com o banco e eu vou ter que cobrar. E a capacidade, e tu disseste que tinhas que te pôr do outro lado, sendo que tu representavas o banco, e esse foi um dos skill sets que tu desenvolveste, que Uhum. depois te ajudou. Quão difícil foi, e se não for preponderante também não é, mas eu estou a imaginar-te com 18 ou 19 anos, a ver o Rui de hoje, há umas décadas atrás, uma pessoa de pessoas, a ter que ligar, a dizer, deves-me dinheiro, tens que me pagar, isso deu-te algum... Qual é que foi a aprendizagem, ou quão difícil foi para ti fazeres e desempenhares essa função específica? Sabes, quando tu não estás moldado, tu não nasceste ou não cresceste ou não te formaste para cobrar, então tu é como uma criança, não é? É quase como Uhum, uma criança quando aprende a andar, a fazer outra coisa qualquer. E tu vais aprendendo na tua forma, no teu modelo. Pois, se der certo, dá, se não der, está tudo bem na mesma. Era porque não tinha capacidade para estar no contencioso, uhum, iria para outro sítio, para outro sítio qualquer. Então eu percebi, como quando tu começas mesmo por baixo, na posição mais. Não havia nenhuma posição mais abaixo baixa do do que estafeta. estafeta, não havia claramente. Então tu vais crescendo sempre com um sorriso e com vontade de acrescentar, de fazer diferente, não é? De fazer alguma coisa que seja diferente do que todos fizeram. Porque Uhum, também claramente tu aí percebeste, ou eu percebi nessa altura, que quanto melhor fizesse e mais diferente, ou de maneira diferente do que tinha feito até agora, mais tu tinhas possibilidades de evoluir. uhum. Se fosse para fazer igual, ou se fosse para dizer fazer da mesma forma, se calhar estaria ainda agora, provavelmente, no mesmo lugar ou num lugar semelhante. Então, tu quando começas a falar com as pessoas e a empatizar, e há uma coisa que eu digo sempre, eu quando entrava no banco,
dava o mesmo sorriso ou segurança do que dava ao presidente quando encontrava no elevador. Para mim as pessoas são claramente todas iguais, não há diferença entre pessoas, desde muito cedo, e agora é igualzinho. Eu sorri da mesma maneira, eu empatizo da mesma maneira com a pessoa que, aliás, eu até vejo mais vezes, a maior parte, vejo mais vezes o segurança do que vejo hoje em dia alguns colaboradores, já somos 700, já somos espalhados pelo país. Portanto, eu todos os dias o vejo. Portanto, ele Uhum. todos os dias vê o meu sorriso e empatia. É ele que me diz bom dia quando eu chego ao escritório. Uhum. Não é? É ele que me vê todos os dias. Portanto, isso foi desde muito cedo que foi aí. Então, a maior aprendizagem que eu trago dessa altura é: tu podes cumprir uma função, hum, ponto no lugar da outra pessoa. Não tens que ser uma pessoa diferente ou assumires um estatuto diferente ou Uhum. um estatuto de poder, porque tu deves agora pagas. Eu percebi claramente que se calhar não era por aí. Porque, imagina, em Portugal as pessoas são maioritariamente honestas. Uhum. Maioritariamente, ou quase todas são honestas. Portanto, se aquelas pessoas não pagavam, era porque não conseguiam. A maior parte delas era porque não conseguia Tu pagar. pensavas assim, isso ajudava-te? Claro, claro que sim, elas não conseguiam pagar, porque eu falava com elas ao telefone, eu não sentia que todas aquelas pessoas que eu falava todos os dias me tivessem a enganar, nem de perto nem de longe. Se tinham deixado de pagar é porque aconteceu alguma coisa, uma modificação de emprego, uma doença, sei lá. Histórias que todos nós conhecemos à nossa volta e na nossa Uhum. vida, e se calhar alguns de nós até já passou por elas. Portanto, se eles não conseguiam pagar, havia duas formas. Ou eu insistir e na maior parte das vezes provavelmente tinhas que ir buscar o carro, executar, ir para tribunal, Uhum. e aquela pessoa ficava com a vida ainda pior do que quando chegou lá, ou então de alguma forma tentares ajudar aquela pessoa a cumprir com as responsabilidades. Era win-win, era bom para o banco não queria nada ir buscar carros, não era um Uhum. stand de automóveis, não, Uhum. não tinha nenhuma vontade de ir com processos para tribunal, mas tinham assinado um contrato, o cliente devia, e isso estava assinado em contrato, ou então tu encontravas formas de conseguir que o banco cumprisse aquilo que era importante para ele, como é óbvio, receber o dinheiro que emprestou, e a pessoa conseguisse cumprir as suas responsabilidades. E tu começas com 18 anos a ter que aprender isso. Essas aprendizagens levam-te a quantos anos dentro do Deutsche Bank e de onde é que vais do Deutsche Bank a seguir? Então eu acabo por estar 12 anos no Deutsche Bank, dos 18 aos 30. Entraste como estafeta e saíste como? Só para Como, eu saber. aos 30 anos saí como responsável de uma área, já tinha carro, tinha aquelas coisas todas, saí como era responsável por Partnership Banking, que era... Eu, nos últimos 2 anos do Deutsche Bank, e isso é que me transformou naquilo que eu sou hoje também, eu apaixonei-me pelos dois grandes amores da minha vida. Um é o crédito de habitação. Hoje em dia o Doutor Finanças fatura mais de 20 milhões de euros por ano. Maioritariamente, há uma grande parte substancial é ajudar pessoas Uhum. a encontrar o melhor crédito de habitação. Portanto, isso não mudou e eu especializei-me em crédito de habitação nos últimos anos que tive no Deutsche Bank. E o segundo foi a minha mulher, que eu conheci também no Deutsche Bank. Eu era comercial de crédito e habitação no banco. A Raquel era advogada do escritório de advogados e foi assim que nós falámos ao telefone e que ela se apaixonou pela minha voz e depois viemos a casar mais tarde. Fui sempre subindo e então aos 30 anos aconteceu uma coisa que acontece, né, também em muitas vidas que eu me vou cruzando, ou fui cruzando e continuo-me a cruzar ao longo da minha vida, que foi quando chegas aos 30 anos és desafiado para subir mais um degrau na tua carreira. E na altura fui desafiado para ser private banker no Deutsche Bank, que é o sonho, quem trabalha nas áreas Uhum. comerciais, ir para private banker, é assim, era um sonho. E se calhar era um sonho que na altura eu achava, mais um sítio que eu não vou, que eu não faço ideia como é que vou cumprir ou como é que vou fazer, mas pelo histórico já lá estava a 12 e fui sempre subindo. Mas nessa altura disseram-me pela primeira vez que eu não tinha capacidade para aquela função. E disseram-me isso de forma direta: Rui, tu não tens capacidade. Estás cá há 12 anos, não tens curso superior, falas inglês, não tens isto, não tens aquilo. Aquele lugar não é para ti. Tá, e é nessa altura que eu percebo, para mim, que tenho alguma ansiedade em fazer coisas novas e estar sempre a evoluir para fazer coisas diferentes. Isso mexeu comigo aos 30 anos. Mexeu claramente comigo. Mexeu tanto que eu me despedi, despeço-me do Deutsche Bank e abro a minha primeira empresa. E é aí que eu me torno empreendedor para fazer o quê? Crédito e habitação. E nada mudou desde 2007 até hoje. O foco, aquilo que eu fazia na altura, ou que deixei de fazer na altura no Deutsche Bank e fui fazer de forma particular, fui ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito e habitação, não mudou até hoje. Portanto, desde essa altura, já lá vão 18 anos e o foco continua a ser ajudar pessoas a fazer crédito e habitação. Só que agora, no universo, na altura era só isso, era só amigos dos amigos. Eu desde muito cedo, eu costumo brincar com isto, como não fui à faculdade, o meu networking, ainda que trago hoje,
para a minha vida hoje foi ajudar pessoas a fazer crédito de habitação, coisas como os padrinhos das minhas filhas, eu fiz o primeiro Uhum. crédito de habitação, sei lá. Tenho imensas histórias de pessoas que muito conhecidas Tiveste por começado toda do a zero, gente. não tinhas tiveste começado do zero, não tinhas uma máquina de angariar clientes, de certeza que esses primeiros casos tu fizeste-os quando abriste o Doutor Finanças, hum, ou foi tipo particular antes, enquanto Não, estavas no não, texto? muito antes, muito antes. Muito antes, ok. Sim, em 2007, só abrimos o Doutor Finanças em 2014. 14, Eu de ok. 2007 a 2014 já fazia isto. A primeira empresa chamava-se Personal Finance, com mais três sócios, e depois isso foi evoluindo. Primeiro Personal Finance, depois abrimos outra empresa, até que a constituição do Doutor Finanças em 2014, que também não tinha essa marca. O Doutor Finanças surge assim, mais ou menos, hum, surgiu numa reunião, podia ter surgido agora, não sei se já ouviste a história, mas basicamente nós, eu quando vou para a Personal Finance, são os anos que eu ganho mais dinheiro na minha vida, porque só dependia de mim, eu tornei-me completamente arcaólico até ao final do ano passado, quando eu decidi de mudar de funções, mas nessa altura basicamente o negócio continua a ser igual. Quanto mais crédito e habitação tu levasses para os bancos e fosse formalizado, mais tu ganhavas, é igual. Hoje em dia é igualzinho, tu levas clientes qualificados para os bancos e os bancos pagam-te uma comissão por clientes que formalizam naquele banco para onde tu levas, portanto é igualzinho. E nessa altura eu percebi, na altura, sei lá, estava no início da minha carreira, ganhava, sei lá, 1.000 euros ou 1.500 euros, quando isto tudo começou, e eu percebi que quanto mais eu fizesse, quanto melhor serviço eu desse ao cliente, não tinha outra forma de angariar, era tratar o melhor possível cada cliente, e esse cliente, member get member, como se hoje utiliza, então mais eu conseguia ganhar. E foi nessa altura que eu organizei a minha vida, não é? Eu e a Raquel ganhávamos relativamente pouco, então há aqui uma oportunidade de nós mudarmos de forma substancial o nosso modo de vida. Porque quanto mais, se eu trabalhasse 7 dias por semana, chegava ao final do ano e eu ganhava mesmo muito dinheiro. Há uma altura na minha vida, nessa altura da minha vida, eu até achava que ganhava mais dinheiro do que o que merecia. Na Hum. altura, punha mais ou menos em causa, não tinha nada a ver, porque eu trabalhava para aquilo, mas efetivamente levar 15, 20 mil euros para casa naquela altura, por mês, era imenso dinheiro. Era fruto do teu trabalho, tu Continua a ajudavas ser cada hoje em vez dia. mais pessoas. Continua a ser hoje em dia. Se puxarmos atrás àquela época, era salários milionários. Eram salários milionários para a altura, foi quando eu comprei as minhas primeiras casas, quando eu consegui-me organizar financeiramente. Nessa altura, só fruto do meu trabalho, só meu, não é? Tinha a ver com as minhas horas homem. Quanto mais horas eu tivesse, mais pessoas conseguia ajudar, mais dinheiro eu conseguia ganhar. Pronto, e isso começa assim, depois eu percebo que o meu tempo só tem 24 horas, não tem mais do que isso, e a minha vida, eu ia de férias, como vou agora com a Raquel, e o meu telefone começava a tocar desde que eu entrava no primeiro dia de férias e só acabava no último. Eu estava sempre, sempre ao Uhum. telefone. Porque as pessoas centravam em mim a energia de concretizar os seus sonhos, de comprar a sua casa. Portanto, era eu que estava ali a tratar disso. Bom, depois fazes o One Man caminho. Show, desculpa. Eras One Man Show, já tinhas os tais sócios nessa altura. Eu sempre tive sócios desde Uhum. a minha primeira empresa, até hoje. Eu sempre percebi também, desde muito cedo, quando tu começas de muito baixo, tu percebes que para fazeres acontecer alguma coisa isto tinha que ser colaborativo, e hoje acredito exatamente da mesma forma. Isto em conjunto é muito mais divertido do que sozinho. Isso foi muito claro na minha cabeça até hoje. Quanto mais pessoas eu agregasse e trouxesse para o pé de mim, mais nós cresceríamos em conjunto. E nessa fase também é claro para mim, porque quando tu percebes que o teu dia tem 24 horas, não consegues ter mais do que isso, tu tens que tomar decisões, e tomas a decisão que hoje é clara, mas tu, se fores sozinho e substituires por dois, cada um faz 60%, tu já fazes 120 e não fazes 100. Uhum. Tu só tens é conseguir delegar, que é das coisas mais difíceis na vida e dos processos mais difíceis quando tu empreendes. É algo que tu decidires que queres delegar, ainda por cima quando tu achas que és o Melhor. melhor do mundo a fazer aquilo. Isso é mesmo, e achas que o outro não vai conseguir fazer, e achas que tu fazias, e vês que Que é um síndrome, desculpa interromper-te, que eu vejo muito, muito nos empreendedores e em mim próprio também. É muito difícil delegar o que nós somos muito bons a fazer, porque na nossa cabeça ninguém vai entregar melhor do que nós. E então nós olhamos, nós conseguimos agregar muito valor ao negócio fazendo aquela tarefa específica. É muito mais fácil delegar o que nós somos péssimos a fazer Uhum. desde dia um. E acho que às vezes nos agarramos ao, não vou dizer ao poder, mas
a ação em si e acabamos por prejudicar o crescimento de longevidade da empresa, porque estamos a não dar stack-up de pessoas e estamos só nós ali e nós somos o próprio bottleneck para o negócio. E é isso que tu me Hum, estás a contar por outras palavras, que é ganhavas muito dinheiro, mas eras o bottleneck para seres o que és hoje, uhum. porque ganhando muito dinheiro, e dependendo, e sendo só tu ou com um ou dois sócios, nunca conseguirias chegar onde estás hoje, num processo que já não depende de ti, que já não és o CEO. Acho isso estava só a fazer essa analogia Uhum, dessa mudança e gostava de estás a fazer muito dinheiro, eras jovem, uhum. continuas a ser, mas ainda eras mais jovem na altura. O que é que muda para dizer, ok, isto não pode continuar assim, eu não posso continuar a ganhar 20.000 euros quando é que tu começas a valorizar mais o teu bem-estar e o crescimento de longevidade do que o short-term financial reward? Quando tu começas a ter filhos, Ok. quando a família entra, não é? As minhas gêmeas nasceram em 2010, quando tu começas a valorar mais coisas do que o dinheiro. Há uma altura na vida, logicamente, que o dinheiro traz conforto, ainda para mais quem começa do zero. É uma das formas de tu perceberes que estás a acrescentar valor, é veres que estás a conseguir coisas, não é? É que Uhum. estás a conseguir trazer mais conforto para a tua família. E esse sempre foi um bocado o meu papel em casa. Hoje eu olho para trás e digo, ei, o que é que mudava? Se calhar mudava esta parte. Já tinha dedicado mais, não tinha perdido 15 anos do crescimento das minhas filhas e 10 anos do meu filho, tinha estado mais tempo com eles. Mas se me perguntares, teria, conseguirias fazer isso e estás hoje aqui sentado a ter esta conversa? Não faço ideia. Se calhar não, se calhar sim, não faço mesmo ideia. Portanto, como eu sou muito grato à vida, sou Uhum. mesmo muito grato à vida, e tudo o que ela me colocou no meu caminho, coisas boas e más, vejo-me com um sorriso, mas eu também tenho muita, muita tristeza e muitos dias também estou triste, sou uma pessoa normal, como todas És uma pessoa. sou uma pessoa, portanto, eh, tenho todos os sentimentos que as outras pessoas também, que todos nós temos. Portanto, tu vais começando a dar valor a outras coisas. E percebes também que não é por teres muito dinheiro que és mais feliz. Uhum. Quando consegues ter o mínimo e quando não és extremamente ambicioso e queres, sei lá, este mundo e o outro, que até hoje eu ainda estou nesse papel, não tenho ambição de ser milionário ou bilionário ou fazer outras coisas. Para mim, eh, como estou bem. Então tu vais ganhando hum, skills para fazer as coisas diferentes. E há uma altura, um Tigre que, que a mim me tornou na pessoa que eu sou hoje, que é, se eu trouxer pessoas, se eu cumpro um propósito que é ajudar pessoas, eu sou reconhecido por ajudar pessoas a encontrar as melhores soluções, que basicamente é cumprir os sonhos das pessoas. Será que se eu trouxer pessoas para cumprir os mesmos sonhos, eu não estou a ter um propósito maior do que o meu? Uhum. Será que eu não estou a atingir também mais pessoas? Não estou a dar possibilidade, se eu ganho tanto dinheiro, porque é que outras pessoas que estão à minha volta também não podem ganhar o mesmo dinheiro? E aí começas a agregar, a trazer mais pessoas para dentro da infraestrutura e acaba por, depois de alguns rebrandings, chamar-se o que é hoje. Doutor Finanças. Exatamente. Eu gostava, porque acho que muitas vezes nós comparamos o dia 1 com o dia 100 de outra pessoa. E eu não queria começar com o teu dia 100, que é o teu dia hoje, em que és o chairman, em que vais de férias, em que tens 700 Uhum. colaboradores, em que é um negócio de sucesso. Eu gostava de começar com os early days, também não temos que estender-nos muito sobre isso, mas vocês começam numa garagem e vocês sempre foram profitable ao longo, sobretudo na fase, nos primeiros anos. Eu gostava de saber se vocês sempre foram profitable, se não foram, e se houve algum momento em que tu pensaste que aquilo podia não funcionar, ou acho que nós a certa altura podemos sempre pensar, há dificuldades, mas se houve alguma dificuldade nos primeiros anos, sobretudo, que tu disseste, ok, isto pode afetar a longevidade de um negócio de verdade. Sim. Isso acontece até hoje, não é? Hoje, Uhum, se tu pensares para a frente, com a dimensão que tens, hoje com uma estrutura gigante como nós temos, tu pensas exatamente da mesma maneira. É uhum. com o peso nos ombros um bocadinho diferente do que era na altura. Nós começamos numa cave, não foi, na- não foi numa garagem, mas quase, foi num escritório muito pequenino. E quando tu começas
com o propósito que era ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito habitação e na altura também crédito pessoal e considerei, tu não fazes ideia o que é que vai acontecer. Uhum. Tu não fazes ideia, tu vives cada dia e quando nós abrimos em 2014, a empresa, a nossa única preocupação era no mês a seguir nós pagarmos os salários mínimos aos 5, que era aquilo que nós tínhamos acordado nessa altura. E vives o dia a dia, vives muito o dia a dia e vais vendo o que é que vai acontecendo. E depois, o que aconteceu na minha vida, ou na nossa vida, na vida de todos os que acompanharam neste projeto, foi ainda aproveitando as oportunidades que nos foram dando. Na altura, um dos meus sócios escrevia imenso, tinha não sei quantos livros escritos, foi com ele que eu escrevi o meu primeiro livro, Como Acabar com as Dívidas, em 2014, em coautoria com ele. Então ele traz competências para dentro da nossa empresa que eu não tinha. Eu era especialista no produto, eu fazia crédito de habitação, mas ele escrevia. Então nós começamos, na altura, a escrever para o Sapo. Escrevíamos artigos para o Sapo. E há uma altura, em 2014, nessa altura, tínhamos no pós-troika, tinha acabado a crise, ainda não havia muito crédito de habitação, tínhamos passado uma altura mesmo muito, 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 muito difícil. E então, nós na altura, eu geria a relação com o SAP, a relação comercial de enviarmos os artigos, e o João escreve um artigo sobre crédito de habitação. Na retoma do crédito de habitação, quando se começou outra vez a falar em crédito de habitação. E nesse artigo nós escrevemos sobre crédito de habitação e pomos um formulário. Fomos pela primeira leads, na altura falava-se muito pouco de leads, em 2014, principalmente na nossa área de atuação. Então nós escrevemos um formulário a pedir um número de telefone, um e-mail e o nome, e eu peço para levarem peço a quem geria connosco, podem levar este artigo à primeira página do SAP, agora o crédito de habitação está a renascer outra vez, não é nada comercial, é só para dar informação, o que é que as pessoas podem fazer. Então nós fazemos isso e durante um dia no SAP nós recebemos 300 leads. E aquilo foi meio estranho para nós na altura, porque nós na altura estávamos habituados a ir bater porta à rua, o amigo do amigo, fazíamos zero digitais, nem sabíamos muito bem o que é que era esta coisa de receber leads. Porque vocês faziam one-on-one, Uhum, one-to-one, sempre, uhum, como prospecção, e tiveram, porque eu ouvi-te contar esta história, esta história brutal, gostei muito desta história, e então vocês chegam ao one-to-many, que é chegam a um canal que chega a muitas pessoas ao mesmo tempo, que uhum, era os mídia, vamos chamar-lhe uhum. mídia, e é o primeiro fluxo desde a história da empresa que, em vez de ser one-to-one, vocês recebem num dia o maior pico até à história de leads inbound que querem ser contactadas. E esse número Certo. era 300, que era tipo um rácio 100 vezes superior ao que vocês estavam habituados a um dia normal dentro do Sim. negócio. Muito mais do que 100 na altura, éramos pouquíssimos e muito mais. Então nós percebemos que, bem, tínhamos o João, tínhamos quem percebesse do produto, então será que há aqui uma ligação? Será que nós sairmos à rua sem o telefone tocar ou estar sempre a tocar, nós conseguimos que as pessoas nos procurem para um produto que nós sabemos fazer e nós do lado de cá conseguimos transformar o negócio numa coisa diferente do que tinha sido feito até agora? Pronto, é esta pequena história, grande história, que nos torna digitais nessa altura. Também nessa altura, nós vinhamos, e é assim que surgiu o Doutor Finanças, nós vínhamos de um processo nos últimos anos, desde a Troika, 2000, desde que aconteceu a Troika está à sua saída, nós virámos o chip na empresa, nós ajudávamos pessoas a conseguir crédito e nessa altura deixou de haver crédito em Portugal. Então nós, na altura, o que é que vamos fazer? Há português, copo meio cheio. E se nós ajudássemos as pessoas a reestruturar os créditos que tinham? As pessoas estavam todas em dívida e skills que Do tinha Deutsche ganho Bank. Deutsche Bank, de cobrança, de empatia, pôr as pessoas a pagar. Então nós criamos uma área de negócio que basicamente nós reestruturávamos os créditos que as pessoas já tinham de forma a que eles conseguissem pagar. Tu, isso que me estás a dizer foi tu olhaste para o negócio e disseste, neste preciso momento, o mercado não está pronto para emprestar dinheiro para as pessoas comprarem, então nós temos que nos reinventar. É isso que me estás a dizer, certo? E tiveram Uhum. que reinventar e descobrir uma nova área de negócio que foi tipo, ok, eles não estão a emprestar dinheiro, mas as pessoas têm que, ajudar as pessoas a renegociarem os compromissos Que já tenho. que já têm. Isso foi uma adaptação ao mercado na altura, certo? Tipo, ok, isto não está a acontecer, tenho que me readaptar. Foi uma coisa completamente inovadora. Na altura nós já dávamos formação de literacia financeira a algumas empresas e a Jerónimo Martins, que nos ajudou muito, eu falo sempre
sempre neles. Há uma altura no pós-Troika que eles lançam um fundo, o FES, o Fundo de Emergência Social, dentro da Jerónimo Martins, e querem ajudar as pessoas nessa altura na alimentação, mais ou menos óbvio, na saúde, menos óbvio para a altura, médicos e dentro das instalações, para as pessoas poderem se tratar sem custos adicionais, e uma coisa completamente inovadora, eles resolvem ajudar as pessoas na parte financeira. Uhum. Então nós entramos em negociação, sem saber muito bem o que é que íamos fazer, muito bem o que é que íamos fazer na altura, e é aí que surge, geralmente isto contrata-nos para nós ajudarmos os colaboradores a renegociar e reestruturar todos os seus créditos. Uau, que Os eram. colaboradores, ou seja, mais uma vez, Ok, era um negócio, como até hoje, nós cobramos zero a todos os clientes, nós era o não banco. cobramos nada. Na altura eram as empresas que pagavam também para nós ajudarmos os colaboradores, não era o próprio Ok. do, do colaborador. Então isso permite-nos, dentro da altura que não havia crédito, conseguir ajudar as pessoas na mesma maneira. Nós já tínhamos os contactos dos bancos, tínhamos da área comercial, virámos para o lado do contencioso e chegávamos depois fizemos isto com muitas empresas, com centenas e centenas de dívidas na mesma financeira, no mesmo banco ao mesmo tempo, que era uma Uhum. coisa que não, tipo assim, em bolo, uma empresa que levasse clientes particulares em bolo para negociar todos ao mesmo tempo, não existia. Portanto, os Uhum. próprios bancos e financeiros tivemos de nos adaptar todos a um bocadinho a esse modelo. Nessa trajetória, a Câmara de Cascais chama-nos, estou quase a chegar, estou quase a vestir a bata e a tirar a gravata. A Câmara de Cascais chama-nos também para fazer um projeto para os colaboradores da Câmara, e numa reunião que eu estava com a Paula Gomes da Silva, olá Paula, estão sempre a falar nela, ah, no gabinete dela na Câmara de Cascais, ela vira-se para mim e disse: Ai, Rui, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem o que é que nós queremos fazer, eu disse Doutor Finanças. Podia ter dito agora, disse Doutor Finanças. E os olhos dela brilharam muito mais do que os da minha mulher há 20 anos, quando casou comigo. Mas muito mais, ela ficou assim. Eu também fiquei, confesso, não ouvi mais nada do que ela disse. Fui de Cascais até Miraflores a pensar naquilo e a achar que não conseguia registrar a marca, tinha finanças. O que é certo é que registrei a marca e é assim que nasce o nome, a marca Doutor Finanças. Depois foi montar tudo a partir daí, Doutor Finanças, descomplicar, vestir uma bata, tirar uma gravata, trazer termos da medicina, como é que nós conseguimos descomplicar, depois pegar nisso e a partir daí construir todo o universo que hoje ainda existe. Quais são os fatores que nós, depois já em conjunto, como é óbvio, quais são os fatores que nós podemos trazer para este universo para conseguir ter mais proximidade com as pessoas, como é que nós podemos efetivamente ajudar as pessoas. E hoje é mais ou menos claro, desde essa aula, o que é que nós hoje fazemos? Uma pessoa vai a outras finanças, faz um check-up, nós fazemos um diagnóstico, fazemos uma prescrição, fazemos um tratamento, ou seja, é claro para a pessoa o que é que nós estamos a fazer em cada fase do processo. Não é? Vai fazer um check-up, vais ao médico, fazes análise e tiras um raio-x. Uhum. Vais ao Doutor Finanças, mandas o Banco de Portugal e o IRS. E com base nas dívidas e nas receitas, tu consegues fazer um diagnóstico e dizer e fazer uma prescrição. Não, acho que devia fazer isto, devia fazer aquilo, e depois nós até temos uma equipa que ajudamos também a tratar. Portanto, é muito fácil e este descomplicador que se foi transformando ao longo dos últimos 10 anos, eu mentiria se dissesse que a marca não teve uma grande influência nisso, até porque nos deu outra vez mídia, é Uhum. assim que nós nos tornamos também numa fintech, hoje somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal, porque algures em 2014, isto também para passar um bocado a imagem que nós podemos ser aquilo que nós quisermos e às vezes não é preciso muito dinheiro, é só preciso estar atento e ir à procura do não, à procura do não, à procura do não. Porque o não está sempre garantido e algures vai acontecer um sim. Nessa altura, em 2014, quando, quando, queria, quando criamos a marca Doutor Finanças, a forma que eu tinha de ir buscar leads, era mais uma forma de ir buscar negócio, era dar workshops pelo país, com uma bata vestida, corri Portugal inteiro, uma bata vestida, oferecia workshops de finanças pessoais, como é que se faz um orçamento, como é que não se faz, o que é um crédito. Então, basicamente, eu oferecia workshop nas empresas, ia lá e as pessoas, no fim, tinham uma folha em papel. Hoje em dia somos paper free, não existe papel no Doutor Finanças, mas na altura preenchiam uma folha com o nome, com o telefone e a dizer se queriam ser contactadas por crédito de habitação, por seguros ou por Uhum. crédito pessoal. E era assim que eu conseguia angariar leads. Pegava nessas leads, em cada formação, chegava ao escritório e, Contactar. contactávamos essas leads. Então, na altura, eu mandei uma mensagem ao Pedro Anderson, hoje amigo, mas na altura completamente desconhecido, jornalista da SIC, aos 30 anos mal. Achei que nunca me iria
nunca me iria responder. O que é certo é que ele respondeu, mandei-lhe uma mensagem no Facebook, no Messenger, uma coisa qualquer na altura. Ai, Pedro, tive aqui uma ideia, tirei a gravata, vesti uma bata, ando aqui pelo país a ensinar as pessoas. Ele achou piada, mandou-me ter com ele à SIC. E o que é certo é que nos dá os primeiros 8 minutos de televisão no telejornal. Na altura nós ainda andávamos a reestruturar créditos, não tínhamos crédito de habitação ainda, não estávamos ainda na fase outra vez do crédito de habitação. E é aí que a marca começa a ficar mais conhecida. Uhum. Com esse, só por ter mandado uma mensagem, ele ter achado que era uma ideia completamente inovadora para ajudar os portugueses, na altura, no lado da formação. Então depois começámos a relacionar, cada vez mais a tirar mais dúvidas. Somos os dois completamente apaixonados por finanças pessoais. Ele tinha contas de poupança na altura, ainda hoje tem. Muito Os conhecido. programas mais... Até eu conheço. Sim, toda a gente, acho que não deve haver muitos portugueses que não conhecem ou que já não se cruzaram com contas de Uhum. poupança com alguma dica do Pedro. Então nós, passado algum tempo, 2016 talvez, 2015, 2016, ele percebeu, quando nas nossas conversas, que as pessoas podiam transferir um crédito de um banco para o outro sem ter custo nenhum, ficando com melhores condições. Uhum. Aquilo na altura, a população, quase toda, os nossos pais achavam que tinham que ter sempre conta na caixa. Havia muito aquela coisa de que era o casamento para o banco para a vida toda. Ele achou aquilo realmente interessante e que podia mudar a vida das pessoas, até que a poupança era gigante, mudar de um banco para o outro com melhores condições no final do prazo era gigante. Eu lembro-me quando fomos à televisão com um caso, a pessoa poupou 120 mil euros, era uma barbaridade. Ah, então ele diz que há ali qualquer coisa que se pode ajudar os portugueses e dá-nos mais 8 minutos de telejornal a falar sobre transferências de crédito e habitação. E é aí que nós nos transformamos naquilo que somos hoje, porque em 8 minutos, ou naquela noite, naquele dia, nós recebemos 9 mil pedidos de ajuda, 9 mil leads, lembras das 300 Uhum. em 2014, 2 anos depois, 2 anos e qualquer coisa depois nós recebemos 9 mil. E eram os melhores leads que nós já alguma vez teríamos recebido. Eram leads de telejornal, de Jornal da Noite, indico pelo Pedro Anderson, em que as pessoas iam realmente ter uma poupança, iam ter uma poupança significativa. Muita gente percebeu que isso era possível. Então, qualquer processo que chegasse basicamente era para fazer. Estava validado, as pessoas perceberam claramente que podiam fazer essa alteração, mas nós não tínhamos capacidade, ou não Dar tivemos resposta a capacidade. essas 8 mil leads. Dia e de noite, cheios de papel, não nos víamos uns aos outros, eu à mão a despachar, este vai para este banco, este vai para aquele, este é scoring 1, 2 e 3, consoante os rendimentos e a possibilidade que tínhamos para fazer aquele processo ou não, tudo à mão. Então, nessa história, nesse caminho, um meu sócio e CTO, hoje em dia o João É uma Solar, máquina. que é uma máquina, sim, tiveste com ele também. Já desde 2014 que nós estávamos juntos a fazer pequenas coisas, leads com a marca do Doutor Finanças, ele ajudou desde o início, e é aí que nós começamos cada vez mais, já estávamos a fazer antes, a ferramenta que nos permite hoje ser considerados uma fintech, não hoje entrar em 100 mil clientes. Uhum. No mês nós respondemos a todos de forma completamente automática. Deixa-me. Sabes que ao longo de estavas a conversar, eu quis interromper 0 vezes e tenho tantas avenues de coisas que gostava de explorar. A primeira é o overnight success. E tu contaste isso por outras palavras, eu gostava de reformular para alguém que está a Uhum. ouvir isto, que é o overnight success é um mito, para mim, na minha realidade. E tu próprio estás a dizer que a vez que recebeste o maior influxo à altura, de que eram 8 mil, que era muito, muito superior ao que estavas habituado, ok, foi num dia que isso aconteceu, mas por trás disso estavam anos e anos e anos de trabalho, de aprendizagens, de erros. E eu digo muitas vezes a mim próprio que é o sucesso da amanhã constrói-se hoje. O compound effect é uma coisa que realmente acontece e quando faz as coisas bem feitas sobre longos períodos de tempo, pode não ser hoje, pode não ser daqui a 1 ano, pode não ser daqui a 3 anos, mas vai haver um momento em que existe um break-even muito grande e que tu te distancias de onde estás para onde tu queres ir. E eu gostava de enfatizar isso porque acho que muita gente procura o overnight success. E eu não conheço na minha realidade os empreendedores que eu conheço em Portugal e fora, com sucesso de verdade, nunca ninguém foi um overnight. É muitos, muitos anos a dar build-up para chegar a alguma coisa e era isso que tu estavas a contar.
Eu tinha-te perguntado o que era o maior risco na altura Uhum. e gostava de expor esta pergunta. Quando tu começas, é um blue ocean. Não há quase ninguém a fazer o Uhum. que tu fazias na altura. Mas ao mesmo tempo tinhas um mercado que não estava treinado, uma população que não sabia o que é que tu fazias. Se tu tivesses que pôr na balança que era há uma década atrás o mercado que não sabia o que é que tu fazias, mas estavas num blue ocean, ou hoje que estás num mercado em que já sabem o que é que vocês fazem, mas é um red ocean, e blue ocean, red ocean, para quem não sabe, Uhum. blue ocean é estás sozinho naquele Uhum. mercado, red ocean, Estás com mais. é de muita gente. Como é que tu balanças ou como é que tu olhas para iniciar blue ocean, mas tem que educar a população educada, mas red ocean? São duas fases totalmente distintas e igualmente desafiantes. Uhum. É tão desafiante esta como esta, não é? Porque esta tu estás a abrir o mercado, esta tu tens que continuar a criar mercado na mesma. É igual, não muda. Muda é a dimensão. Ok. Por isso, tu, para continuares a crescer, tu não podes estagnar. Tu estás sempre a criar oceanos outra vez azuis para continuares a crescer, para não estagnares. Quando tu crias o mercado sozinho, qual é a vantagem de tu criares mercado? E tem sido um dos fatores de sucesso. É tu vais à frente, tu erras, acertas, erras, acertas, erras, acertas, erras, acertas. Qual é o desafio para depois chegares daqui? Quem vem atrás já não erra tanto, supostamente. Ou poderia não errar tanto, porque já tem a tua forma. Então, se tu não queres ser ultrapassado, tu tens de estar sempre em oceanos azuis. Sempre, 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 sempre. Então, dentro do red ocean tens que encontrar o teu blue ocean. Tens de estar sempre a encontrar, tens de sempre, imagina, uma das perguntas que mais fazemos no Doutor Finanças é onde é que nós podemos acrescentar valor? É sempre essa. Ok. Onde é que nós agora acrescentamos valor? Onde é que, imagina, chegados aqui, que temos imensa concorrência que não tínhamos no início, digitalmente não temos ainda, não há, em termos de empresa digital, o Doutor Finanças é de longe quem vai à frente, mas localmente há muitas empresas que fazem o mesmo do que nós. Então nós temos que fazer coisas diferentes e criamos produtos diferentes, vamos internacionalizar. Ao dia de hoje já temos CEO responsável em Espanha e Itália, os dois primeiros países onde vamos entrar. Novas formas de chegar ao cliente, áreas pessoais, sei lá, estamos a fazer tantas coisas diferentes do que já foi feito até agora, para continuar sempre a inovar e a continuar a crescer. Porque era diferente crescer quando nós éramos 5, ou quando éramos 10, ou quando éramos 20, do que agora quando somos 340 diretos do Doutor Finanças, mais de 400 franchisados, porque entretanto fomos também para o local. É totalmente diferente. Mas as medidas que tens que tomar e o pensamento crítico que tens em relação às coisas é noutra dimensão, mas não deixa de ser semelhante, não é? É quase como, sei lá, quando temos 10 anos e depois temos 20, não é? Continuamos a querer fazer coisas, não é? O Vasco agora quer jogar futebol, e se ele cumprir o sonho também vai conseguir jogar futebol aos 20 anos, não é? É a mesma coisa, mas com Dimensões maturidades e diferentes. dimensões diferentes. Então, Calma. Antes de mais, tenho uma pergunta muito importante para ti. Quantas vezes é que já disseste que este ano é o ano, que este ano é que vais mudar, que este ano é que vais sair da zona de conforto? Quantas vezes já disseste isso ou quantas vezes é que já ouviste isso a ser dito? Nós na Scale Labs criámos uma metodologia que nos levou a nós próprios, dos 0 aos 2 milhões de faturação em mais ou menos 24 meses. E antes que digas que foi sorte, não é, porque já trabalhámos com mais de 150 clientes B2B, onde aplicamos o nosso know-how e as nossas metodologias. Se a tua empresa já fatura pelo menos 500 mil euros, mas tu mantens-te refém da imprevisibilidade de um departamento comercial cheio de falhas e com buracos que nem fita aquela parede dava para solucionar, está na altura de vir falar connosco. Eu percebo a tua questão, que eu faria exatamente igual, que é, será que a Scale Labs é capaz de me ajudar a mim, ao meu negócio? Então, ouve-me isto. Eu tenho centenas de vídeos de testemunho, tenho dezenas de entrevistas no meu canal do YouTube e nós partilhamos o contacto dos nossos próprios clientes. E entra no nosso link, vê o vídeo que explica tudo aquilo que nós fazemos, o nosso framework de trabalho e como é que nós implementamos isto em mais de 150 clientes em nichos completamente diferentes. E depois vês esse vídeo, se achares que existe 1% de hipótese de sermos um bom fit, marca uma reunião com a minha equipa, vem saber mais sobre nós. Se nós vimos que somos um bom fit, eu próprio vou-te dizer isso. Agora, chega-te de roubar mais tempo, de volta ao podcast. Gostei muito da tua resposta, que foi, tu tens de estar sempre na inovação, até porque a história já nos mostrou que quem para e quem fica confortável
o mercado é impiedoso Uhum. e que os consumidores, as metodologias, as tendências estão sempre a mudar e se nós não tivermos one step ahead, tu continuas a levar com as balas de first mover em muitas áreas. E hoje em dia, e ainda tu abriste a porta do franchisado, e vou já dar os parabéns porque pelo crescimento que vocês têm tido em termos de franchising, Uhum. de tempo para unidades, é completamente absurdo. Fora da caixa em Portugal. Por isso, vocês crescem muito, ganham muito market share, o mercado começa a ficar cada vez mais saturado de empresas que fazem serviços semelhantes. Uhum. Eu acho que nunca fazem a mesma coisa, Uhum. mas semelhantes, e tu dizes, ok, como CEO, porque tu foste CEO até há muito pouco tempo Uhum. atrás, tu és o Chief Executive Office, então tu tens que conseguir liderar a empresa do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. E tu dizes um dia, ok, em conjunto com a tua equipa, vamos deixar o digital. Uhum. Não é deixar, é vamos atacar um outro área. Porque, então, passaste do presencial, Uhum. para a seguir passaste para o digital, para a seguir voltaste a adaptar ao presencial Uhum. outra vez, tendo os dois. E é o caminho que tu estás a desbravar. Vocês estão, pois não sei quando é que já desbravavas como CEO e agora como Chairman, já lá vamos, mas estás aí para o presencial. Qual é que foi o thought process? Então, a pergunta: qual é que foi o thought process para ir para o franchising? E depois, o que é que tu fazes para crescer e pôr a velocidade que vocês puseram de unidades abertas em tão pouco tempo? Então, tudo na nossa vida é um processo, não é? Nós todos os dias aprendemos coisas e mudamos e vamos crescendo enquanto pessoas. Nas empresas é igual. Uhum. Nas empresas não muda. Não muda. As empresas são as pessoas, portanto, se nós mudamos e nos adaptamos enquanto pessoas à nossa realidade, as empresas também têm que fazer o mesmo, porque quem comanda as empresas ou quem está nas empresas são pessoas. Então o que é que nós percebemos? Nós percebemos que durante 8 anos nós só fomos digitais. Nós saímos do local, como disseste, quando descobrimos que era possível ir buscar leads à internet sem irmos à rua. Nós tornámos a operação e crescemos assim durante 8 anos e fomos sempre crescendo a 2 dígitos e continuamos a crescer. Só que 8 anos depois, e olhando para o mercado, nós percebemos, ou pensámos mais sobre isso, que no mercado digital, no mercado da intermediação de crédito em Portugal, a nossa cota era 4%. No digital. No digital, Em face que ao ano? mercado. Há 2 anos e meio atrás. Ok. 2 anos e meio. Era 4% da São, cota. desculpa interromper, Diz. vocês têm ou tinham, devem ser dos players com maior market share. Nós somos dos players em termos de marca, sim, cada 10, 8 portugueses conhecem o Dr. Finanças. Em termos de volume, em volume de negócio feito por empresas semelhantes às nossas, nós estamos em terceiro lugar, não estamos em primeiro. Portanto, nós tínhamos a caminhar a passos largos para o topo, e não é porque isso seja relevante para nós queremos é ajudar cada vez mais pessoas, cumprir cada vez mais o nosso propósito, e cada vez que fazemos mais isso, nós estamos a ganhar Market share. mais market share. Então, o que nós chegámos à conclusão na altura era que nós tínhamos 4, 5%, menos de 5% do mercado. Queria dizer que 95% do mercado da intermediação de crédito era feito localmente. Uhum. E quando tu atinges nós chegámos a um patamar no digital onde já estavas a mudar peças do Ferrari, não é? Os primeiros anos é sempre a crescer, sempre não sei o quê, trazes sempre coisas novas, mas depois quando te tornas cada vez mais conhecido, cada vez mais influente, cada vez mais leads, tens de ter uma máquina ainda melhor preparada para receber milhares de leads, tens de ter os funis completamente, as pessoas certas, as pessoas, e tens de ter cada vez mais equipa, cada vez mais estrutura para conseguir dar resposta, cada vez mais tecnologia. Hoje nós temos mais de 50 pessoas em tecnologia, não é? Só para desenvolver as nossas próprias ferramentas. Então nós perguntámos na altura se nós já estávamos no processo a pensar em internacionalização, e na altura, em comissão executiva, nós pensámos, e se nós testássemos um modelo diferente em Portugal? Se nós, em vez de irmos já para fora, testássemos primeiro outro modelo em Portugal, que era um modelo dito de proximidade, e ver como, e agregando os dois, se calhar nós conseguimos ainda agregar mais Em que nem mais pensaram valor. nisso? Então, a rede tem 2 anos, deve estar a fazer 2 anos agora. Ok.
2 anos e qualquer coisa, portanto isto foi há 2 anos e meio, 3, quando começámos a ter estas conversas. 2 anos e meio, não foi mais, 2 anos e meio, mais ou menos por essa altura. E se nós testássemos um modelo diferente? E é aí que nós tentamos testar um modelo diferente, e na altura a maior preocupação, ou a grande preocupação de quem estava na gestão, de quem estava e está, era porque há uma imagem muito negativa em relação aos franchisings, infelizmente, em Portugal. Porque as pessoas acham que quem vai para o franchise estraga a marca e que tem uma cultura diferente e que isso podia ser nefasto para aquilo que nós tínhamos construído. Era o nosso bebê, era a nossa marca, era aquilo que nós mais protegíamos, era o que os portugueses mais nos reconheciam pelos conteúdos, pela marca, pelo Doutor Finanças, pela Bata. Então será que nós estamos aqui a correr um risco altíssimo de pôr em causa tudo aquilo que nós fizemos? Isso foi a grande preocupação. Mas avançámos, quisemos avançar e avançámos. E há 18 meses, 19 meses agora, abrimos a primeira loja. Depois a segunda, depois a terceira, e agora temos 70 e tal, e devemos ficar com muito perto de 100 até o final do ano, abertas. Então o que é que nós percebemos nesta jornada? Foi das melhores decisões que nós tomamos. Aquilo que mais nos preocupava, que era a marca, é a coisa que os franchisados mais protegem. É de longe a coisa que mais protege. Portanto, a nossa maior preocupação tornou-se na nossa maior vitória, porque as pessoas que se juntam ao doutor têm tanto amor à marca, querem tanta marca, veem que a marca agrega tanto valor, porque as pessoas conhecem a marca, entram pelas lojas, vão tirar informações, têm um carinho especial, porque o Doutor Finanças há 10 anos que lhe acrescenta valor, através dos conteúdos, dos simuladores, sei lá. Hoje em dia nós temos mais de 2 milhões de pessoas por mês no nosso portal, utilizar as ferramentas, o simulador de salário líquido, que quase toda a gente conhece, e das mais-valias, sei lá, tantas coisas que nós agregamos e acrescentamos valor. Então foi das maiores proteções. O que é que nós também conseguimos com este movimento? Voltar ao member, get member. Quando tu tens um negócio de leads e quando tornas uma coisa gigante em leads, onde recebes milhares e milhares de leads, tu tens de ter processos, não é? Tens de ter muitos processos. Hoje, para fazer um crédito de habitação no digital, se calhar preciso de 4 pessoas para o mesmo processo. Várias fases. A fase da análise, a fase da triagem, sei lá, como nos hospitais ali também é mais ou menos igual, passa por várias fases. No Member Get Member era como no início, como eu comecei a fazer crédito de habitação. É mais relacional. Também percebemos que no mercado digital é um mercado mais litoral. É claramente um mercado de Lisboa-Porto, Braga, que começa agora a ver, mas é mais no litoral. Nós não estávamos a conseguir atingir uma franja com a nossa proposta de valor que aquilo que nós estávamos a fazer nas zonas mais interiores. Nas zonas onde o digital não estava tão vincado já. Então nós conseguimos cobrir uma parte de Portugal e nós hoje temos as duas variáveis, o digital para quem quer uma operação mais digital e queremos o presencial, quem quer mais relação, mais proximidade. E isso tem sido uma experiência única, desafiante, como é óbvio, como todas. Cometemos erros e melhorámos, porque nós entramos neste modelo de forma ninguém vinha de franchising na nossa estrutura, não fomos na altura buscar ninguém que vinha daqui, portanto criámos o nosso próprio modelo de franchising, o nosso próprio modelo de contrato de franchising. Sei lá, as pessoas entram hoje, quiserem sair amanhã, saem. Não quero vincular a ninguém, só faz sentido estarem connosco enquanto acreditarem no nosso projeto e aquilo fizer sentido. Sei lá, entre outras coisas inovadoras, levámos o processo digital para dentro das lojas, tentando que também seja paper free no local. Hoje tu entras numa loja, tens um biombo Que é um com os biombo? produtos. Biombo é assim uma coisa uma coisa de madeira para dividir uma divisão da outra, não é? Ok. Um biombo, mas aquilo dão uns biombos, tem assim umas coisas que dão a volta, tem crédito, viras por trás, estás numa sala de esperas, viras por trás, tem um QR Code. Então está ali a sala, carrega põe no QR Code, entra na área pessoal, pergunta, põe os dados, põe a password das finanças, enquanto está sentado. A máquina vai buscar os documentos todos, descarrega os documentos, dá scoring, dá valor, dá não sei o quê. Ou quando se senta ao pé da pessoa já sabe quanto é que pode comprar ou quanto é que já tem Não há papel. metade do trabalho. Sem papel, não há papel. Através da nossa aplicação, através da área pessoal, ele consegue fazer tudo e chega logo, preenche, quando se senta à frente da pessoa do Doutor Finanças, já a grande parte do trabalho já está feito e não levou um único papel
até lá. Portanto, estamos a tentar também transformar, levar literacia não só financeira, mas também digital para o local, para que o mundo vai ser digital, isso todos nós sabemos, não temos a certeza absoluta quando é que isto vai tudo acontecer. Já todos achámos que ia ser mais rápido do que o que está a acontecer, ou aqui, mas vai acontecer, é a única certeza que nós estamos. Então estamos a levar uma experiência também diferente, não é? Estamos a levar tecnologia para o presencial que também não existia, não é? Estamos a continuar a dizer, o que nós fizemos foi um processo um bocadinho inverso, e se me perguntas, Rui, em 2014 tu achavas que ias fazer isto? Não, até porque em 2017 nós cometemos um erro, e isto é giro olhar para trás. Nós, em final de 2017, resolvemos abrir a primeira clínica de finanças pessoais em Portugal. Então vamos para a rua. Pascoal de Mel, em Lisboa, alugámos um espaço, criámos um espaço que parecia uma clínica, tu entravas, as pessoas estavam de bata lá dentro, as pessoas entravam, atendíamos a primeira clínica de finanças, clínica de finanças pessoais. Imensos mídia, aquilo teve imenso sucesso, montes de jornalistas lá na altura, uma coisa completamente inovadora em Portugal, nunca ninguém tinha ido ao médico para tratar das finanças, e teve aberto um ano, não teve mais do que um ano. O que é que nós percebemos nessa altura? Nós não éramos ainda muito conhecidos, não éramos tão conhecidos como somos hoje. A nossa operação, como era só digital, nós enchíamos aquelas pessoas que lá estavam, precisávamos delas para tratar da operação digital, então eles estavam desde que abriam a loja até que fechavam a loja a receber leads do digital, portanto não iam à rua, não iam buscar negócio diferente daquilo que nós tínhamos de forma digital, e as pessoas que entravam na loja era para perguntar se fazíamos análises clínicas ou outra coisa qualquer que tinha a ver com a medicina e não tinha a ver com a nossa atividade. Então resolvemos, não fazia sentido, nós éramos digitais, não fazia Timing não era sentido. o certo. O timing, na altura, o timing não, e fechámos. Quem nos diria que, passado uns anos, íamos ter 100 lojas abertas por todo o país em 18 meses ou em 20 meses. Portanto, às vezes tu precisas de errar, falhar e depois voltar a experimentar. Ou seja, o que é certo hoje e o que é garantido hoje que não faz sucesso, não quer dizer que mais à frente não faça. E muitas das vezes nós arriscamos. Eu já experimentei e não resultou. Eu já experimentei e não vou voltar a cometer o mesmo erro. Claro. Então não voltamos a experimentar de uma forma diferente. Ainda estava a ouvir o Bruno Mota a Grande dizer, Bruno Mota. Um abraço para ele. muito ansioso para gravar com ele. E ele estava a dizer isso, que era, tem a ver com o timing. Podes tomar a mesma decisão hoje e não fazer sentido, exatamente a mesma decisão daqui a 5 anos e já fazer sentido mediante a adaptação do mercado. E é mesmo isso, é muito, muito interessante como tu estás a fazer começaste com o digital, depois vamos dizer que começaste com o presencial, mas é que o digital está aqui, depois voltas a ir outra vez para o presencial. E nessa mudança, o que mais curioso me deixa é a alocação do nosso tempo e dos nossos recursos é a decisão mais importante. E tu, como CEO, ainda eras CEO quando essa decisão foi tomada, foi uma grande decisão. Acho que não há como esconder isso, que é porém o best case e o worst case scenario, o worst case scenario do que é que podia correr mal nessa operação era muito grande. A cultura está a jeopardize, o que é a tua ligação ao cliente final está a jeopardize, que é o que faz tu seres quem é que tu és, é o teu unique selling point, é os anos que tu tens e as pessoas, de agregar valor e como as pessoas olham para ti, e tu tomas uma decisão que eu gostava mesmo de perceber como CEO, porque queria perceber o teu thought process, que é, ok, não vou alocar mais tempo ou os recursos todos a ganhar mais market share no digital, vou criar este Blue Ocean e vou caminhar por este lado. Então tu percebes que existem diminishing returns de pôr todos os teus ovos a ganhar market share no digital e começas uma operação do zero, que by the way, acho que posso sair também, se não puder eu depois corto, que é tu nem sequer foste buscar uma pessoa de fora especializada tu foste buscar in-house, tu disseste-me isso no jantar, para fazer isto. Então, o thought process foi, como é que tu percebes que isso não é essa é a pergunta, como é que tu percebes que o franchise não é uma distração do bigger goal, que é ganhar market share, e é o caminho que tem que ser seguido? Então, sempre foi claro que uma coisa não substitui a outra. Portanto, nós desinvestimos zero na operação digital, porque todos nós sabemos que o mundo é digital. Portanto, não houve realocação, não houve desfoque, ou o que lhe quiser chamar, daquilo que nós já fazíamos. Nós não desinvestimos €1
na nossa operação que já estava montada, faça a outra. Nós aprovámos, foi budget para montar outra operação. Tornámos mais eficientes, pegámos em pessoas que já estavam connosco e alocámos a este projeto, que estavam a fazer outra coisa, e que alocámos a este e substituímos as pessoas, mantendo as duas operações. Até porque era um risco altíssimo. Nós não podíamos desinvestir €1 naquilo que nós tínhamos feito durante 8 anos Funcionava? e que nos funcionava e que nos tinha trazido até ali e que nós estávamos e continuamos lindamente com isso. Nós queríamos era acrescentar mais camadas, queríamos fazer coisas diferentes, crescer. Hoje, acho que já disse isso publicamente, hoje a nossa ambição, e depois da minha alteração de saída de CEO para Chairman, nós hoje temos a ambição de chegar a unicórnio, ser um unicórnio, mais um unicórnio português, Que é um B de avaliação para quem não conhece. que é um BID de avaliação, porque nós hoje achamos que em 10 anos nós construímos isto e entrar pessoas aos bocadinhos. Hoje em dia, com a equipa que eu tenho, que é de longe a melhor equipa do mundo, eu sei que a tua também é, mas a minha, para mim, é um bocadinho melhor. Em 10 anos eu posso ambicionar bastantes mais coisas e preparar-me, organizar-me para fazer coisas totalmente diferentes. E foi neste processo de nós podemos acrescentar e testar modelos diferentes. O que nós queríamos testar era um modelo diferente daquele que nós fazíamos. Nós, quando vamos para isto, nós não fazíamos ideia nenhuma que passado 20 meses nós íamos ter 100 lojas abertas, mais não sei quantas em obra, e não fazíamos ideia, muito honestamente. Nós tínhamos uma expectativa que tínhamos feito um modelo ao contrário, que nós tínhamos criado primeiro a marca, primeiro a tecnologia e depois fomos para a rua com duas coisas que não existiam. Normalmente é ao contrário, tu vais na rua e depois evoluís da rua, como na nossa história no início, evoluís para uma operação mais digital, mais marca, mais conhecimento. Nós fizemos primeiro tudo no digital, ganhámos o nosso espaço e depois é que vemos para o local numa altura em que os bancos fecham cada vez mais balcões, deixam de ter cada vez mais proximidade e nós assumimos um bocadinho esse papel. Voltamos a dar proximidade para fazer a ligação entre os bancos e os clientes. E o que nós provamos é que existe outro modelo para fazer o mesmo negócio em Portugal e se calhar hoje, se há 2 anos e meio nós achávamos que íamos para outros países com um único modelo, que era o modelo digital que nós criámos em Portugal, hoje nós estamos a ir para 2 países a testar os 2 modelos. Ou seja, não só um, mas a testar os 2, o digital e o presencial. E hoje, para nós é claro, ganhamos. Duplicamos por 2 as oportunidades, não só que temos em Portugal, mas que também temos lá fora. Portanto, hoje nós estamos a começar as operações, estamos a começar este ano as operações nos 2 países, já olhando para as 2 vertentes. O que é que nós vamos fazer no digital, e vamos ter uma operação digital nos 2, como é óbvio, mas também o que é que nós podemos fazer desde o início, também em relação à proximidade, criando uma proposta de valor ainda mais agregadora, maior e que chegue cada vez a mais pessoas. Quando é que tu decidiste que queriam ir ao unicórnio? No ano passado. Quer dizer, imagina, nós durante os últimos anos fomos muito, não diria empurrados, mas tivemos muitos avisos que nós se calhar éramos já mais do que aquilo que nós achávamos que éramos. E não era porque nós procurássemos, era porque o mercado todo o começava a dizer. Quando eu tomo a decisão isso acontece no ano passado, que eu durante anos, quando tu começas do zero, tu tens os teus sonhos, tens o legado, aquilo que tu constróis, e durante anos e anos e anos eu sempre disse, um dia, que os meus filhos, a minha filha, o Elinor, que gosto imenso da área de economia, não sei o que, vai herdar e vai continuar com o Doutor Finanças, e durante anos tu vives nisto, vives com este pensamento. Então tu, quando tens uma equipa contigo, uma coisa é o que tu pensas, naquilo que tu achas para ti, para a tua vida, outra coisa é quando tu constróis uma coisa com várias pessoas, com vários sócios, e que todos nós temos formas de olhar para a vida de forma diferente e ainda bem. Portanto, tu sentes que há uma altura em que tu podes ser uma força de bloqueio para o crescimento do resto. Como tu te sentes confortável, para ti é confortável, aquilo que tu construís já é confortável, tu não ambicionas muito mais do que isso, então tu tornas-te uma força de bloqueio. E vêm coisas lá de trás e que trazem, imagina, eu não falo inglês, isso podia ser um bloqueio para internacionalizar ou para investidores. É raro a semana que não entre alguém em contacto com o Doutor Finanças a perguntar algumas coisas sobre nós. Quando tu constróis uma coisa naquilo que tu acreditas com base na experiência de vida que tu tens, então tu tens que tomar a decisão e a decisão é totalmente minha, esta é totalmente minha, ninguém sugeriu,
Ninguém me disse: "Ei, Rui, agora era bom era que arranjássemos alguém e que fizéssemos coisas diferentes". Isso não foi. A decisão é toma é totalmente tua e altruísta, tem a ver contigo. E tu decides que não és a pessoa certa para fazer o resto do caminho. Isso para mim foi claro no ano passado. Eu não sou a pessoa certa para levar o Doutor Finanças para outro patamar, onde nós já não há volta a dar. Ou seja, aquilo que nós construímos até hoje não há volta a dar. Uhum. A responsabilidade que nós temos, as pessoas que já empregamos, aquilo que nós já fazemos, aquilo que nós já agregamos ao mercado e protegendo sempre as nossas pessoas. Então, ou tu continuas assim ou tu tens de fazer coisas diferentes, mais uma vez. Então é quando eu tomo a decisão de eu já não vou ser a pessoa para levar o projeto daqui para a frente, porque, porque eu achava mesmo e continuo a achar que não seria essa pessoa, até porque, imagina, ao longo dos anos, eu como fui trazendo pessoas para o pé de mim, em dezembro do ano passado eu tinha 12 linhas de reporte Diretas? diretas, 12 membros da comissão executiva. Eu tinha 6 verticais de negócio e 6 verticais de melhoria contínua. Eu tinha desde todo o negócio, eu tinha recursos humanos, tecnologia, marketing, academia, todas as áreas de suporte, tudo o que era futuro e presente estava tudo a reportar a mim. O que também era cada vez mais desafiante e meio bipolar, não é? Quando tu cresces muito, tens de estar a decidir o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. E correu lindamente, até porque eu sempre acreditei e continuo a acreditar que os processos têm que ser colaborativos. Quando tu dizes tu decidiste, tu decidiste, tu decidiste, tu decidiste, eu nunca decidi assim nada muito sozinho ao longo dos 10 anos em que fui CEO. Eu sempre acreditei num modelo em que todos em conjunto tomávamos a decisão. E a decisão nem tem que ser tomada, porque nós agregamos, estamos os 12, os 10, os 5. Começámos no início que fomos agregando, vamos todos para uma sala, todos opinamos sobre uma determinada coisa, porque uma das grandes mais-valias que o Doutor Finanças tem e que eu me orgulho de ter construído é que aquelas 12 pessoas nenhuma quer lugar nenhum. Uhum. Isso é mágico, porque todos têm a certeza que acrescentam uns aos outros e todos em conjunto constroem uma coisa maior. Não há ninguém, aí eu gostava do lugar do CTO, eu gostava do lugar. Isso não existe ali, portanto todos agregam e as decisões acabam por ser conjunto. Imagina que é uma decisão de 12 pessoas que têm as áreas todas do Doutor Finanças e tivesse de ser uma decisão de uma pessoa ou de duas que vamos todos levar para ali. A probabilidade de não correr tão bem era gigante. Portanto, sempre foi muito. As decisões sempre foram muito baseadas no conjunto, Certo? o que facilitou bastante o processo. Eu, eu vou-te dizer, eu tiro-te o chapéu de verdade e dou-te um enorme elogio por essa decisão, porque acho que é difícil alguém que não é. Estava-te a ouvir, até fiquei emocionado, vou-te dizer. E acho que para quem não é empreendedor não consegue entender, porque tu dedicaste anos e anos e anos, e isto é muito egoísta, porque nós dizemos, nós dedicamos, nós abdicamos de coisas, mas nós amamos o que fazemos. Tipo, Uhum, abdicamos de muitas outras coisas, mas no final do dia eu amo o que faço e não uhum, trocava por absolutamente nada. Mas tu fizeste isso desde o dia 1 e depois dizes, ok, hoje eu já não sou a melhor pessoa para dar o próximo salto. E pões o ego completamente de lado e dizes, isto é o melhor para o negócio. E isso genuinamente, eu dou-te de verdade o elogio, porque eu digo isto, mas estou no meu segundo ano. E tu não estás no teu segundo ano, estás muito mais lá à frente do que eu. Eu digo sempre, tanto ao meu sócio e COO e à minha equipa, que eu serei CEO até alguém mostrar que um dia consegue fazer mais e melhor do que eu, porque a empresa vem primeiro do que eu. Mesma maneira como eu olho para a empresa, como nós não queremos tirar lucros, como nós não olhamos para aquilo como o nosso piggy bank e olhamos para uma visão conjunta de atualmente 20 pessoas que querem ir ao B, e eu giro e tento gerir a empresa a dizer, a empresa não sou eu. A empresa é um organismo com muitas pessoas que têm muitas ambições e eu não posso ser o bottleneck a essas ambições, porque o que eu quero não é mais importante do que as outras 20 pessoas querem. uhum. Mas eu digo isto no segundo ano e digo isto sem nunca ter que dar o step out. Por isso acho que falo boca cheia, porque nunca tive que Uhum. walk the walk, talk the talk, e tu fizeste isto. E por muito que tu me digas que foi uma decisão conjunta, que eu acredito que tenha sido, não podes dizer que não tenha, acho eu, que não te tenha custado, mesmo sabendo que era a decisão certa, emocionalmente, tu passas de estar de CEO que levaste
do zero ao ponto atual para chairman. Isso abre um rodopio de mudanças na tua vida que tu perdeste imenso peso. Tu começas, eu vejo o teu Instagram, estás sempre, não é sempre, mas a viajar, passar tempo com os teus filhos. Nota-se que existe um enjoyment muito, muito grande da tua vida. Ontem estava mesmo a ver os teus stories e estavas a pôr tanto conteúdo com o teu filho. Tu sentes que hoje é onde tu vais buscar a tua felicidade e tipo, ok, o trabalho foi feito, I did my duty, levei daqui a aqui, agora é tempo de estar tempo com a minha família, aproveitar, ir de cruzeiros como vais amanhã e deixá-los crescer e levar ao B. É uma decisão com a qual tu estás feliz? Eu estou feliz e cada vez estou mais feliz, mas é um processo. Imagina, tu quando estás num papel de CEO, é um papel muito solitário, além de ser completamente, no meu caso em concreto, eu acreditar em modelos colaborativos. No final tu tens sempre de dizer se é para a direita ou para a esquerda, tens que influenciar de alguma maneira. Uhum. Porque se não há outra forma, senão não sais do mesmo lado, independentemente de saibas se é por instinto, se é com o coração, se é porque sentes, que é porque sentes cenas, como eu me farto de brincar e dizer isso. Portanto, é sempre solitário. Esta decisão de sair é completamente solitária, não é colaborativa. Esta não é de todo colaborativa, é uma decisão minha que eu informo, e quando informo não há volta a dar. A minha decisão está tomada, eu não sou essa, e isso vai acontecer. E quando eu informo, eu já mentalmente já estou sempre à procura da solução. Eu não informei só, olha, eu não quero ser, agora vamos lá ver como é que isto vai acontecer, não é? Problema Eu em solução. 6 meses, em 6 meses eu substituí-me, não por uma pessoa, mas por duas. Portanto, isto é o Rui Bairrada na sua vertente emocional de querer fazer acontecer. Eu não só tomo a decisão em abril, como até ao final do ano eu contrato duas pessoas com um currículo invejável, que vem mais uma vez acrescentar muito valor ao todo. A Wanda, viu que já esteve no governo, já esteve como CMO na Microsoft 8 anos, já tem um currículo, basta ver. O Nuno, que foi administrador e era administrador de bancos há não sei quanto tempo, que trabalhou comigo no Deutsche Bank há muitos anos atrás e que fez a carreira do lado comercial. E eu também nessa altura também percebo que era mesmo difícil me substituir, ou seja, era um papel até ingrato para a pessoa que viesse, porque ia herdar uma coisa que, ainda por cima, que todas as pessoas que estão na comissão executiva até ao dia de hoje têm uma relação pessoal comigo, é outro modelo assim meio diferente. Eu não tenho uma relação pessoal de nos conhecermos no Doutor Finanças, ter um headhunting ou alguém a contratar, não. Um é padrinho da minha filha, outro é vizinho, outro é não sei o que, tem mesmo uma relação pessoal. Dica, alguém queira crescer dentro da empresa tem que se fazer amigo teu antes. Não tem a ver com isso, sim. Piada. Pessoas que vieram trabalhar comigo, que hoje em dia estão na administração e vieram trabalhar comigo no início, na primeira empresa que eu abri. Mas o modelo também é um bocadinho diferente daquele que é habitual. Portanto, para conseguires colar isto tudo e escolheres as pessoas, para mim foi claro que era difícil. Até era tão difícil que eu não conseguia encontrar nenhuma solução dentro. Até que é meio polémico. Para quem olha, perguntam muitas vezes como é que alguém está contigo que tu vais buscar duas pessoas de fora e não fazes, e nenhum dos que está dentro faz, porque era mesmo inglório o caminho que nós tínhamos feito em conjunto. Nós tínhamos que mesmo fazer alguma coisa muito diferente daquela que estava a ser feita. Então é quando eu tomo a decisão que não dava um, tinham que ser dois. Portanto, como eu te disse, tinha 6, tinha 12 verticais a reportar a mim, e é quando nós começamos a fazer o caminho, já tínhamos feito um bocadinho antes de dividir o que era verticais de negócio, o que era verticais de melhoria contínua, nós hoje em dia chamamos de presente e de futuro. Portanto, tinha que haver esta divisão. E para haver esta divisão que tratasse do presente e do futuro, era mesmo difícil ser a mesma pessoa. Porque tens de tomar decisões imediatas para o presente e no futuro tu estás sempre a pensar a 2, 3 anos. Qualquer coisa que eu penso hoje em tecnologia... Mas tu fazia-lo. Sim, mas na dimensão em que nós criámos e com ambições diferentes daquelas que nós fazíamos, nós tínhamos de trazer outras camadas. Não? Sou completamente emocional, sou muito pouco racional, tomo muitas decisões por instinto. Ou seja, chegou a um ponto em que, como decidi que não era a pessoa certa para levar
para irmos para outro patamar. Então nós tínhamos de trazer coisas diferentes daquelas que o Rui Bairrada era, independentemente de ter feito o caminho até 31 de dezembro e orgulhar-nos todos e orgulhar desse caminho. Mas para dar o passo a seguir, sem perder a cultura, sem perder tudo aquilo que nós construímos e para continuar a crescer. E quando tu cresces, tu estás a possibilitar que as outras 700 pessoas também cresçam. Não é? Há esta responsabilidade também, não é uma responsabilidade tua, não é uma responsabilidade de acionista, ou que agora queremos ser unicórnio só porque sim. Não, quanto mais tu te viras para a frente e queres crescer, tu trazes contigo toda uma camada que também está a crescer, não é? Estamos a crescer todos em conjunto. Estás a mudar a vida, não a tua, nem dos que estão à tua volta, mas de todos os que estão no projeto e os clientes, se quiseres ir mais longe, não é? Quanto mais cresces, mais agregas, mais valor entregas, mais, sei lá, é um início de uma coisa muito maior do que tu próprio. Então, eu tomo a decisão que não podia ser uma pessoa, tinham que ser duas, é quando eu também começo a pensar sobre isso, que provavelmente teria que vir duas pessoas, uma que tratasse do presente, daquilo que nós somos hoje e que precisamos já hoje, e outra do futuro, que preparasse o futuro. Tinham que ser pessoas totalmente diferentes, um modelo com liderança de co-CEOs é muito desafiante, algumas empresas experimentaram, mas há muito poucos casos de Sucesso. sucesso, e isso era mais uma coisa que me motivava. Ok. Motiva-me sempre coisas que todos acham que são difíceis, a mim motiva-me a provar que se calhar pode ser diferente. E isto para mim é claramente um modelo que funciona quando as pessoas são totalmente diferentes e complementares. Portanto, hoje em dia orgulho-me olhar para o Nuno e para a Wanda e nenhum deles quer o lugar do outro, mais uma vez, ninguém troca o lugar por outro. Um está completamente focado no presente, outro está completamente focado no futuro, e em simbiose estão juntos a fazer, a crescer em conjunto e a levar a empresa para outro patamar. Mas também neste processo, e quando entra o processo colaborativo, é que o Nuno já estava connosco há mais tempo, mas a Wanda foi falar com cada elemento da Comissão Executiva, passou por todos. E no fim a decisão foi unânime. A escolha é minha, sou eu que trago o nome para cima da mesa, sou eu que defendo que é aquele nome, mas depois todos, sem exceção, falaram e todos chegaram à conclusão que a Wanda era a melhor pessoa para entrar, como com o Nuno era a melhor pessoa para entrar. Portanto, é completamente unânime. Não há ninguém que votasse contra a decisão das duas pessoas. Pois é um processo negocial, como todos os processos negociais, e que ficou fechado até 31 de dezembro e que dia 1 de janeiro começaram os dois nas novas funções. Indireta à tua pergunta. Há uma fase difícil, quando é tudo emocional e tu percebes e deixas o papel, dizes que não és a pessoa certa, e claramente eu acho mesmo e continuo a achar que não era a pessoa certa, até por estilo, até pela pessoa que eu sou, por tudo e mais para aquilo que eu quero, para aquilo que eu ambiciono, sabe? Por todas essas coisas. Tu, quando chegas ao fim, descansas, está feito, cumpriste a tua missão e estás super contente de teres cumprido, mas depois vem o processo a seguir. E o processo de desapego é mesmo difícil. É mesmo, mesmo muito difícil. Uma coisa é a decisão que tu tomas, outra coisa é quando tu, imagina, a sensação nos primeiros meses é quando fiz 18 anos que eu era empreendedor, que abri a minha primeira empresa, então era quase como vês os teus filhos acabam o 12º e vão estar lá para fora. E tu deixas de estar tão presente e queres que eles cresçam, que vão tirar o melhor curso do mundo, vão fazer imensas coisas, mas enquanto pai, tu até agora viveu comigo e agora vai viver noutra vida, com outras pessoas, com outras ambições. Portanto, há esse sentimento, é um sentimento Ainda estás nesse difícil. sentimento? Ainda não passou assim tanto tempo, passaram 6 meses, cada vez estou melhor, porque cada vez é mais claro para mim qual é o meu papel e aquilo que eu quero fazer efetivamente. O ter voltado a casa, o ter mais tempo para os meus filhos. Eu também nos últimos 2 anos, desde que tomei a decisão, para mim também foi claro que a segunda metade da minha vida, e que já não é segunda, porque daqui a 2 anos já faço 50, e não vou durar provavelmente até aos 100, diria, com o nível de vida que eu tive até hoje. Agora vou tentar recuperar alguma coisa, que é isto que eu quero nesta altura. Eu construí alguma coisa que me orgulha até ao dia de hoje, vou continuar, não vou deixar de fazer nada, não vou estar ligado nem emocionalmente, nem sem ser emocionalmente ao Doutor Finanças, vou estar ligado a vida toda, como é óbvio, mas enquanto Rui Bairrada, se calhar eu consigo fazer agora outras coisas que para mim serão também tão prazerosas como o caminho que o Doutor Finanças está a fazer, e que me tragam coisas que eu não consegui ter, nomeadamente ter mais tempo
para a minha família, isso claramente o mais importante, este regresso, ter mais tempo para mim e ter conseguido em 4 meses perder 21 quilos, Parabéns. 21 quilos e hoje sentir muito melhor do que quando era CEO, que andava ali com 111 quilos atrás Muito quilo. no sofá e mais sentado no sofá e no telemóvel e a responder a e-mails e com uma vida ativa fora do trabalho, muito menos do que eu tenho agora, ou seja, dás prioridades a outras coisas, dás prioridades a ti, sentiste bem, fazeres psicoterapia, fazeres desenvolvimento pessoal, ou seja, trazes aqui camadas para a tua vida que quando estás muito, muito dentro de todos os processos, tu nem sequer sentes que precisas, achas que estás sempre no sítio certo. Quando tu deslocas e vais tentar perceber, sei lá, vais fazer algumas coisas para tentares perceber e conhecer-te a ti próprio, não à pessoa que tu te transformaste pelo que a vida te trouxe, mas à pessoa que tu és, não é? O Rui Pedro Bairrada, que é a pessoa que, desde que eu nasci até agora. Então tu descobres coisas maravilhosas, consegues começar a entrar num campo um bocadinho diferente daqueles e a perceber todas as tuas decisões teve a ver com não sei quantas coisas, muitas das vezes tem a ver com traumas, com coisas que tu vais tendo ao longo da vida que transformam na pessoa que tu és. Eu não saber falar inglês, eu desde dos 10 anos ou 11 anos que digo que não falo inglês e tive sempre pior nota em inglês e ainda hoje digo que não falo inglês, é óbvio que eu não falo inglês. Não é? E tu percebes que não é porque tu dizes agora é porque estás desde há 40 anos a dizer que não falas inglês e que não queres falar inglês, então tu tens um trauma, tens um bloqueio qualquer com isto e agora tenho a certeza que vou falar inglês, porque a partir do momento em que tu desbloqueias um determinado trauma e percebes porque é que tu és assim, tu Vais resolver? vais resolvê-lo, vais mudar e fazer. Portanto, entras numa nova fase da tua vida em que tu vês a vida de maneira diferente, queres ter uma vida de maneira diferente e queres acrescentar valor e cada vez mais valor e cada vez te tornares numa pessoa ainda mais melhor para ti, te sentes melhor contigo próprio e isso, logicamente, que acrescenta a todos os outros. Quanto melhor tu estiveres, mais acrescentas à tua volta. Tu sentes que está no teu horizonte ajudar outras pessoas nos seus veículos? Tu já ajudas muitas pessoas, direta e indiretamente, mas eu estava a dizer mesmo diretamente, porque tu, como chairman, não estás tão dentro do negócio, até por isso é que saíste de ser CEO para não estás tão dentro do negócio. Ahm, Sentes que uma próxima fase da tua segunda vida vai fazer parte de ajudar outros empreendedores a não cometerem alguns dos teus erros e conseguirem ir do ponto A ao ponto B de maneira mais eficiente? Tenho a certeza absoluta, até porque onde eu vejo que também posso agregar mais valor e acrescentar mais valor a todas as pessoas que estão à minha volta, além de continuar a acrescentar ao Dr. Finanças, como é óbvio, não queria deixar de ter esse papel, é mesmo nesse. Imagina, o meu papel daqui para a frente, e cada vez é cada vez dou mais palestras, cada vez estou mais ativo em todos os sítios. Já tenho coisas marcadas para o último trimestre que até lá fora já tenho também, que é como é que eu posso acrescentar valor com base na minha história a que outras pessoas sintam que também elas podem prosperar. E isso é o meu principal objetivo. Se eu conseguir dar uma palestra e que daquela palestra, pelo menos uma pessoa veja que se ela quiser muito e fizer muito para que isso aconteça, ela consegue ter uma vida diferente daquela que ela acha que vai ter. Todos nós achamos uma coisa, nós achamos que nunca vamos conseguir. Somos um povo, ao contrário de ti, que com a tua idade já é difícil de encontrar pessoas como tu, e também já tivemos a oportunidade de falar os dois sobre isso, porque somos muito negativos, somos todos muito negativos. Então esse pode ser um dos papéis que eu posso vir a desempenhar. Também sonho de vou começar a dar aulas, estou a registrar o meu próprio modelo de liderança empática com afetos, uma nova coisa que eu vou começar a escrever, a dar aulas sobre isso também. Tenho como objetivo, imagina, até hoje eu estive muito ligado, e nós continuamos ligados à poupança, não é? O que é que eu posso fazer para tu poupares? Para tu poupares, para teres uma melhor vida, com base naquilo que tu ganhas, quanto é que poupas? Mas chega a zero. O nosso papel só dá até zero. Poupas até zero, não gastas nada e poupas até zero. Não dá mais do que isso. Agora, nós também podemos assumir um papel que é tu pegares no valor da pessoa, e é isso que me entusiasma cada vez mais, nesta altura, pegares no valor que a pessoa tem e fazê-la acreditar que não tem limite. Para poupar tem limite, mas para procriar
para crescer não tem limite. O limite é até onde tu quiseres ir, não é? Um bocadinho como a minha história. Começas como estafeta e vais até nem sei muito bem onde é que eu vou parar. Agora, portanto, é pegar no valor da pessoa, ajudá-la a perceber que efetivamente as pessoas, aquela pessoa enquanto pessoa é única e todos nós somos únicos, então arranjar formas de que as pessoas acreditem no seu potencial, dando ferramentas, ajudando, como tu disseste, com base na história, com base nos erros, com base em tudo, a que elas possam olhar para a vida de uma forma para crescer e não para diminuir, não para... E isso também pode ser uma coisa... Pode ser, não, vai ser uma das coisas que eu vou estar mais atento e a fazer nos próximos anos. Bom, e para terminarmos, o meu próximo pensamento é um bocado ainda não estruturado, a ver se me ajuda a estruturar isto. Isto é uma frase que eu gosto muito, mais ou menos assim, do Mike Tyson, que é If the mind can see it, if the heart can feel it, I can achieve it. E eu recentemente estava a falar fiz um podcast com uma pessoa, e essa pessoa depois, um empresário de sucesso para Portugal, e a pessoa disse: olha, pô, sabes que eu acho que tu devias deixar de dizer publicamente que queres fazer um B, queres atingir esse estatuto, porque há tanto poucas pessoas que chegam lá que só parece tipo ser foolish da tua parte dizeres algo que é tão não achievable para grande parte das pessoas. E eu normalmente não ouço a opinião, ao contrário de ti, eu não gosto de ouvir a opinião de toda a gente. Eu gosto muito de provas. Eu acho que é tipo, ok, se eu não ia há 3 anos atrás falar contigo sobre dicas de como ser saudável, porque tu sabes muita coisa sobre muita coisa que eu quero saber, mas não é sobre como ser saudável. Eu gosto muito dessas provas. Eu pensei um bocado sobre essa frase e decidi que eu não queria saber dessa opinião e que no final de nós temos, e se deixarmos de sonhar e se deixarmos de querer mais, deixamos de ter um propósito. Pelo menos eu deixo de ter um propósito. E hoje em dia, muitas pessoas, e está em linha com o que tu estavas a dizer, de ajudar as pessoas a sonharem mais. Era um thought unprocessed, que é... Existe um cap muito grande que nós pomos uns aos outros. A sociedade põe-nos, as pessoas dizem não sonhes, não, sonha baixinho. E a maneira como eu lido com isto é cortar as pessoas. E tu estás a ter uma visão muito mais nobre, que é vamos ajudar a desconstruir esta linha de pensamento e a ajudar as pessoas a perceberem que nós podemos ser praticamente tudo aquilo que nós quisermos na nossa vida. Tu disseste logo no início do podcast, tu sempre soubeste que eras o melhor estafeta. Ao longo dos teus anos como CEO, tinhas a mesma certeza a certeza que tinhas que eras o melhor estafeta, sempre tiveste a mesma certeza que eras o melhor CEO e tens a mesma certeza que amanhã, seja o que for que tu vais fazer, que vais ser o melhor a fazê-lo? Eu acho que sim, não é? Olhando para o histórico, pode ser coisas diferentes, mas vou entregar pelo menos vou ter a consciência, vou entregar a melhor versão de mim mesmo. E isso é a única coisa que me preocupa. Não me preocupa em ser o melhor, preocupa-me em ser a melhor versão naquilo que eu estou a fazer. Pois se sou melhor ou não, não vou ser eu a dizê-lo. Não há de alguém vir validar isso, ou dizer que eu sou isso, ou o que é que seja. Porque para mim, se eu conseguir fazer uma carreira sozinho e dizer que sou o melhor numa determinada coisa, isso só me enche o ego a mim, não enche, na minha opinião. Mas voltando um bocadinho atrás para aquilo que tu dizias, falta muito aos portugueses, falta de sonhos e sonhos grandes por alcançar. Vou-te dar um pequeno exemplo de uma coisa que eu hoje tenho um Porsche há relativamente pouco tempo. As pessoas dizem, chegou a Sherman, tem um Porsche, aquelas coisas todas, quando atinge um patamar. Só que as pessoas não sabem, só quem está próximo de mim sabe que desde há 15 anos que eu digo que um dia vou ter um Porsche. Eu percebo zero de carros. Eu nem faço ideia o que é que o Porsche ainda faz e já tenho há 2 ou 3 meses e não percebo mesmo nada de carros. Mas há 15 anos atrás, ganhava eu 1000 euros ou pouco mais de 1000 euros, eu disse, eu olhava à minha volta e um dia eu vou ter um Porsche. Um dia eu vou ter um Porsche. E 15 anos depois, eu tenho o Porsche. Agora, e respondendo diretamente à tua pergunta, alguém me pergunta como é que eu tenho Porsche? Não, as pessoas hoje em dia olham, estou a dizer, a generalidade das pessoas olha e só vê o fim da linha, o que tu atingiste de uma determinada coisa. Olha, agora, não sei o quê, está-se a armar em bom, agora anda com Porsche, dizes que era estafeta e agora anda de Porsche. Não sabe o caminho. Se as pessoas me perguntarem como é que eu tive um Porsche, então eu vou ajudá-las, e é isso que eu quero.
nesta fase da minha vida. É que as pessoas me perguntem como é que tu tiveste, como é que tu conseguiste ter um Porsche? Então eu digo, comecei como estafeta, depois fui não sei para onde, depois não segui, depois fui sonhante, tive sempre o mesmo sonho, não percebo nada de carros, os carros foram-me sendo dados pelo banco, eu já tinha gêmeos e tinha um Smart, nem sequer um carro de 5 lugares tinha a minha mulher, eu conto a história toda. Uhum. Mas o objetivo era um. E se me perguntares agora qual é o meu próximo objetivo? O meu próximo objetivo é um que também, provavelmente, muitas das pessoas, como há 15 anos, não acreditavam que eu ia ter um Porsche. Agora, se calhar, também não acredito. Eu, daqui a 10 anos, gostava de ter uma fundação para ajudar pessoas numa área que eu acho que é importante. E esse é o meu próximo objetivo. É criar uma fundação para ajudar pessoas. É o que eu quero fazer dos 60 anos para a frente. É esse o meu objetivo. Se perguntares agora, Rui, vais ter uma fundação, a maior parte das pessoas, se calhar não, mas eu acredito que sim. E é para isso que eu vou trabalhar nos próximos 10 anos. É para uma coisa muito maior do que aquela que eu acho que sou hoje. Se me perguntasses há 3 anos atrás se eu ia hoje estar-te aqui a dizer que a nossa ambição é ser unicórnio, não. Enquanto eu não largasse a cadeira, agora fui para a cadeira, não fui para a Sharon, mas enquanto eu não largasse a posição de CEO, provavelmente eu nunca teria a ambição de achar que nós um dia íamos ser unicórnio, porque era uma força de bloqueio, por vários motivos. Por vários motivos. A partir do momento em que eu faço o desapego e largo essa cadeira e nós reestruturamos, reorganizamos para fazer um caminho diferente daquilo que nós fizemos até, não quer dizer que seja melhor ou pior, não é isso que está em cima da mesa. Pode ser igual, mas feito de forma diferente, com outro tipo de. Temos de estar mais organizados, mais estruturados, mais preparados para o que aí vem, mais preparados para a operação lá fora, sei lá, tantas coisas que nós estamos a fazer neste momento e que não estávamos a fazer até 31 de dezembro. Então é deixar sonhar, não é? É deixar sonhar. Hoje em dia é que é difícil nós olharmos para o ponto de hoje. Hoje é o ponto de partida, é 1 de janeiro, é um novo ponto de partida de outras finanças, e não acreditar ou não ambicionar que podemos chegar ali. Não, isto é que era uma coisa é ser humilde, outra coisa é tu veres onde chegaste, o caminho que tu fizeste, onde tu chegaste, aquilo que tu já construíste e não poderes, porque estás em Portugal e temos que ser todos pequeninos e todos, ninguém pode ambicionar ninguém pode ambicionar ter lucro. Falar de lucro em Portugal numa empresa é assim uma coisa que parece que fica. É uma coisa que não faz sentido. E quanto mais lucrativo é, melhores condições eu dou às minhas pessoas, mais cresço, mais tudo, não é? Mas há essa coisa, há muito essa coisa. Então, bora lá nivelar isto para cima. Quem me dera a mim que tu chegues a unicórnio, imagina, o Eu que vou é mais. chegar. Eu sei que tu vais chegar. Então imagina, já somos mais dois, a dar mais emprego, a melhorar o país, que somos portugueses, temos orgulho de estar em Portugal, de fazer coisas em Portugal. Isso não é uma coisa má, não é? Desde que tu faças o caminho, desde que tu queiras fazer o caminho e que faças da maneira que tu achas mais correta fazer esse caminho E ética. e ética e da forma como tu ambicionas ou pensaste fazer ou o que é que queres acrescentar, sei lá, cada um de nós tem as nossas próprias vontades e certezas. Então nós estamos a criar um país melhor, melhores O- pessoas, fazer crescer. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa, não é uma Quando- coisa má. Porque nós não dissemos isso, eu que tenho quase certeza que as pessoas que ouvir isto podem não entender, que é, eu tenho a certeza que quando eu digo que quero ir ao B e tu dizes que tu queres ir ao B, eu sei que tu pensas como eu, que é tipo, não é pela questão do dinheiro. Ahm, eu quando digo que quero ser unicórnio, é porque eu depois quero mais do que isso. Não tem nada a ver com o dinheiro. Tipo, eu nunca me senti mais rico do que quando tive os meus primeiros 100 mil euros na minha conta pessoal. Tipo, nunca nada a partir daí me fez sentir mais rico do que aquele preciso momento. Ir ao B é a ambição. Eu, na minha idade, eu olho e penso: o que é que eu quero? E eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. É, a única, é o meu modo de vida, ser a melhor versão de mim mesmo. Depois tenho as minhas áreas, a minha área pessoal eu mantenho muito, muito para mim, não gosto de partilhar a minha vida pessoal, a minha família, mas dentro do negócio eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. E a melhor versão de mim mesmo é capaz de ir ao unicórnio. E não tem nada a ver com ter dinheiro para mim, para comprar mais coisas, o que seja, tem a ver com o desafio mental de fazer mais e dizer, ok, nós estamos aqui, temos o nosso tempo contado, e o que é que eu vou fazer durante o meu tempo? Porque o tempo é limitado e eu tenho que escolher alguma coisa para fazer, não estou o dia todo a olhar para o sofá, porque isso não dá para ninguém, ou para mim. É tipo, quero-me desafiar, e vou-me desafiar no empreendedorismo. E se é para me desafiar, eu quero meter um golo tão alto que faz com que as outras pessoas fiquem desconfortáveis sequer em ouvir-me falar desse golo. E faço isso para mim e para absolutamente mais ninguém.
Mas repara, hoje em dia eu tenho a certeza absoluta que mesmo tendo os 10 anos que nós tivemos, empregando 700 pessoas, faturando o que nós faturamos, fazendo o reconhecimento que nós temos, que há muita gente que fica desconfortável quando eu digo isto. Eu tenho a certeza absoluta, portanto não é diferente do que tu estás a sentir. É. É igualzinho. Nós estamos longe dessa meta. Tu estás mais longe, não é? Porque nós já chegamos, tens 2 anos e nós temos 11, não é? A diferença é só essa, não é? Nós estamos um bocadinho mais perto, mas estamos muito, muito longe. Isto cria desconforto. E a maior parte das pessoas dizem, nem pensar, que isto se calhar nunca vão atingir. Mas nós vamos atingir. Mas nós vamos atingir. Tenho quase a certeza absoluta, eu sinto, não é, que nós vamos atingir. É só continuar a fazer exatamente o mesmo que nós fizemos até agora. Se nós fizermos exatamente o mesmo que nós fizemos nos últimos 10 anos, ajudando valor, agregando valor, cada vez estás sempre a acrescentar valor, estás sempre a coisas diferentes e de maneira diferente, então é um processo natural. É um processo natural. Tu não vais, quase que não vais ter escolha, não é? Não vais ter escolha ao longo do teu processo, não vais ter escolha. Daqui a 2 ou 3 anos vais ter que entrar num mundo diferente de capital, o que quer que seja, quando fores para mais países, para mais outras coisas, começas a fazer um caminho que, que já não és tu. Neste momento, quase que não somos já nós que decidimos esse caminho, não é? É aquilo que tu construíste. Quase que te obriga, os passos a seguir obriga-te a fazeres esse caminho para aí. Tu só tens que apontar para cima e deixares que continuares a ser grato à vida e deixares que a vida te vá continuar a dar aquilo que deu até agora para tu conseguires atingir uma determinada coisa. Isto tudo para dizer que há uma altura em que, por muito que as pessoas digam que não é possível, já é possível não dizerem que é possível. Eu sei que foi confusa esta frase, porque tu só estás a fazer o teu caminho, tu já não tens que provar, já não tens que. Começaste a dizer que queres ser unicórnio agora, com 2 anos, e daqui tu tens um timing para fazer isso. Eu nunca tive 10 tive anos. fama 10 anos, pronto, é igual, é o mesmo timing, partindo de estágios diferentes. Não é? Eu comecei a dizer que publicamente que queríamos ser unicórnio, e agora também, 10 anos depois. Portanto, temos o mesmo processo, sendo que tu podes recuperar os 10 anos que eu não tenho, porque tu estás a começar agora, com mais tecnologia, já aprendeste, já fizeste não sei quantas coisas, já viste os erros dos outros, falas com imensa gente, tiras imensas notas. Ou seja, coisa quando eu comecei ou quando nós começámos não tínhamos nada disto, nós começámos do zero. Uma equipa que mal ninguém era formado, eram todos desempregados. Quando eu comecei, era a única forma que eu tinha de trazer pessoas para trabalhar comigo era que estavam desempregados e não tinham mais. Ninguém queria vir trabalhar comigo, ninguém queria vir ganhar comissões, uma coisa incerta, numa coisa que não percebiam muito bem, que era ajudar pessoas a fazer crédito e habitação. Portanto, hoje é diferente, ou seja, o patamar que tu estás hoje é totalmente diferente do nosso do início, porque não? Daqui a 10 anos estamos os dois aqui a festejar, aqui ou num sítio qualquer, a festejar que chegámos os dois. Fica o desafio, Ah, chegámos Acho os que não dois a vai um haver acordo. um grande, grande festejo. Acho que vai ser depois, tipo, uma coisa tão natural, coisa assim, top, foi fixe, bora andar para a frente. Olha, para terminarmos, quero-te agradecer. Ahm, Todos os meus podcasts eu gravo só para mim, sou muito egoísta. Às vezes perguntam, mas gravas é para angariar clientes. Não, eu gravo para mim, porque eu quero me sentar contigo, eu quero aprender. Uma pessoa inteligente aprende com os erros, eu acho que um sábio aprende com os erros das outras pessoas. E mesmo sendo business diferentes, o mindset é o core de tudo que faz mexer a agulha. E, por exemplo, eu deste podcast todo, a coisa que mais tiro é a validação da honra quase do samurai que tu tiveste para sair da frente e dizer, ok, arranquem-se em mim, vocês agora, o Rui precisa de, não vou dizer sideline, que isso não é justo, mas precisa de ir a uma outra velocidade e eu preciso que vocês vão e levem o projeto mais para a frente. E eu sei o quão difícil, eu consigo pensar se isso me acontecesse agora, e não consigo imaginar se eu já tivesse mais anos em cima e dar isso, e é preciso uma capacidade de pôr o ego de lado e de ser é um humbleness e uma humildade tão grande que é uma característica que tu tens, que tu te sentas com toda a gente, que tu falas com toda a gente, algo que eu não consigo fazer ainda, ou que não quero fazer. Isso valida-me que, para mim, nunca podemos pôr-nos à frente do projeto, porque o projeto já não somos nós, são as pessoas todas que abdicam também das famílias delas e dos tempos com os filhos e que
das férias e metem as horas extras todas para todos chegarmos a um ponto. Por isso foi uma excelente validação disso e foi a primeira vez que eu conheci alguém que me explicou que fez algo que eu já sempre pensei que um dia vou fazer se não for a pessoa certa, mas foi muito bom ver, tipo, se calhar uma versão de mim. Espero eu que não, espero eu nunca ser esse bottleneck. Mas se for, foi muito, muito bom ver isso, por isso quero-te agradecer a presença e agradecer as pessoas todas que tu consegues tocar e fazer com que eles sejam melhores pessoas. Obrigado. Foi sempre um gosto e um prazer estar aqui contigo. Seguimos juntos.